Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um meetup do GDG Nova Lima, mais um esquenta, né? Não sei quem dos que estão aqui presentes já participou dos esquentas que a gente fez junto com o Hugo, se eu não me engano, em abril, salvo engano. E aqui, mais uma vez, com o mesmo propósito de fomentar para o TDC, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o TDC, para quem não sabe, entender um pouquinho melhor como é que funciona. Mas antes disso, eu queria apresentar para a galera que está aqui, para quem é novo, o que é o TDC, o que é o GDG, como que pode participar do programa. Então, vou compartilhar com vocês, se puder me dar o retorno de se está vendo, eu agradeço. Estão vendo na tela? Sim. Legal? Beleza. Então, qual que é a nossa agenda de hoje, né? Nosso coffee virtual. Se você está aí na sua casa, está vendo do trabalho, pega aí alguma coisa para você tomar enquanto você assiste com a gente, pega um café, porque o papo vai ser muito especial e eu tenho certeza que vai agregar para você, não só como profissional, mas também como pessoa, porque todo mundo que está aqui tem uma história e quando a gente compartilha disso é sempre muito especial. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do que é o GDG, depois do TDC, e depois a gente parte para o nosso foco principal, que é a roda de conversa mesmo, onde todo mundo vai poder perguntar, bater papo sobre o assunto de design ou não, do que vocês ficarem curiosos aí, mas que seja dentro da área. Depois a gente passa para o sorteio das duas entradas e depois a gente tira a nossa fotinha virtual aqui para depois publicar. Então, o que a gente vai conversar agora? O que é o GDG? Para quem é o GDG? Eventos que você pode participar como membro, né, do GDG e um pouquinho sobre mim e como você pode aí se afiliar, né, participar dos eventos, ficar dentro das notícias que a gente, como GDG aqui, traz para vocês. Então, o que é o GDG? GDG é uma sigla para Google Developer Groups. E o que é isso, Pedro? São comunidades que são vinculadas ao Google Developers, comunidades essas que são construídas por desenvolvedores do mundo inteiro. Né? Aqui hoje é a comunidade de Nova Lima e região, mas existem GDGs por todo o mundo. Né? Mas o que é isso na prática? Na prática, o GDG ele tem vida por meio de encontros, que podem ser esses virtuais, como que a gente está tendo hoje, presenciais, ou então até híbridos, né? Que podem ou não ser limitados na região que ele atua. Algo importante que eu sempre falo em todos os eventos é que a gente em nenhum momento responde em nome do Google como corporação da empresa Google. Nós somos uma iniciativa voluntária de um programa que a Google Developers roda, tá? Então é sempre bom ressaltar que nós estamos num evento do Google Developer Groups e não um evento do Google em si. Então nós somos globais, como eu disse, o GDG é uma comunidade global. Aqui tem um mapa muito interessante de todos os lugares onde existem capítulos do Google Developer Groups. Então, assim, você consegue encontrar e perceber eventos sendo realizados no mundo inteiro. Então, ao participar de um evento do GDG, você também está tendo contato com muito conteúdo, muita diversidade. Então, é muito interessante. E nós aqui estamos em Nova Lima, essa aqui é uma fotinha da nossa cidade, tem gente que não é daqui hoje, então aqui é Nova Lima, no fundo você vê Belo Horizonte, então as cidades são bem coladas, assim, você não vê muita divisão, então acaba que a gente atua também não só em Nova Lima, mas em BH e vice-versa, né? Então sejam muito bem-vindos, essa aqui é uma fotinha do nosso penúltimo evento, que foi de carreira internacional, foi um evento muito legal, se você foi depois comenta aí e fala com a galera se você curtiu. E como eu estava dizendo, a gente é uma comunidade global, então eu trouxe uma foto aqui do GDG de Manila, lá nas Filipinas, e olha que galera reunida. Eu acho que se nós, como comunidade, e comunidade aí sou eu, sou você que está aqui, é seu amigo que você pode chamar para estar aqui também, se a gente se unir para criar um ambiente muito legal aqui na nossa cidade, a gente pode fazer disso aí para mais. Então, qual que é o objetivo, Pedro, do GDG? Fazer com que toda a comunidade desenvolvedora e não desenvolvedora possa crescer junto. Então, os eventos do GDG, a gente não são específicos para pessoas desenvolvedoras. A gente fala de carreira, a gente fala de diversidade, a gente fala de transição, a gente fala de várias coisas que envolvem, né, o ambiente de tecnologia. No último evento que a gente teve, que foi o I/O Extended, que foi realizado aqui na WeWork,
A Marlene, que trabalha no Google hoje, daqui de BH, no time de engenharia, ela trouxe um roadmap de carreira de TI. E ali ela mostrou que TI não se resume a desenvolvimento, mas se resume infinitas, claro, né? Mas modo de dizer, a várias áreas que você pode crescer ali dentro e se desenvolver, que não seja só desenvolvimento. Então, o objetivo da comunidade é fazer com que toda essa galera cresça junto. Através de quê, Pedro? De eventos, né? De ambientes que podem proporcionar esse tipo de network. Sempre relembrar também que nós somos uma comunidade diversa, então a gente sempre reforça a importância do combate à intolerância, valorizando o amor em suas diversas manifestações, bem como o direito de existir. Então, alguns eventos que você pode participar. Meetups, como que está sendo hoje, Coding Dojo, que são eventos onde você traz seu computador, no estilo lab ali, a gente resolve um problema relacionado a código. A gente tem um evento anual que chama Flutter Forward Extended, não é o meu GDG que organiza, mas é toda a parte de Flutter dentro do programa do Google Developers também. A gente tem os Google I/Os Extended, que foi o último evento que a gente fez aqui. E tem, gente, junto com o Google Developer Groups, que é um dos programas que a gente tem atuando aqui no Brasil e no mundo, a gente tem um outro que chama Women's Tech Makers, que é um programa para mulheres relacionadas à tech do Google também. E esse programa organiza um evento anual que chama International Woman Day, e tem foto dele aqui, eu já vou mostrar, que é muito interessante. Então, todo mundo, todas as mulheres devem participar, engajar, inclusive a Brenda até pode falar disso daqui a pouco, a Thaís do GDG de Santos, que não pôde estar aqui hoje, é embaixadora Women's Tech Makers, e ela falou para a gente lá no nosso primeiro evento sobre testes, um pouquinho mais, mas depois a Brenda fala um pouquinho sobre. E a gente tem também no final do ano os nossos DevFests, que são os eventos maiores, onde geralmente vai se juntar aí mais GDGs para poder organizar. E são eventos muito legais aí, que acontece todo final de ano. Então tá aqui uma foto do Flutter Forward Extended Brasil, que aconteceu dia 15 de março, no escritório do Google, em São Paulo. A gente tem aqui a foto do International Woman Day, organizado pelas embaixadoras, né, Women's Tech Makers, também no escritório do Google em São Paulo. A gente tem aqui um meetup que a gente fez de TDD e neurociência, aconteceu dia 2 de maio na WeWork do Boulevard. A gente teve também o Esquenta TDC, esse foi o Esquenta que o Hugo participou, então quem foi aí já sabe mais ou menos o que a gente vai tratar hoje. A gente teve o evento de carreira internacional, esse foi num lugar diferente, foi no Work Experience Center, aqui também na região de Belo Horizonte. E o nosso próximo evento para você deixar em mente aí vai ser os Labs de Inteligência Artificial e Modelo Generativo, e a gente vai avisar assim que tiver a data, tudo certinho para vocês. Beleza, Pedro, mas quem que faz esse GDG acontecer? No presencial a gente receberia com palmas, mas eu preciso falar para vocês aqui do Cleiton, do Guilherme, do Igor, da Maria e do Rafael, que são voluntários aqui no GDG Nova Lima, que mais do que ninguém fazem com que isso daqui ganhe vida, que participa ali, que faz o check-in de vocês, que cola a pulseira, cola o crachá, e entrega brinde, entrega moletom para quem comprou. Então, participam da organização. Então, palmas para eles aí se a gente estivesse no presencial. E hoje a gente tem a Brenda, que é voluntária lá no GDG de Santos também, que está aqui representando o GDG, que participou da organização junto com a gente desse Esquenta. E daqui a pouco, Brenda, você já sabe, vai falar, vai se apresentar. E para encerrar aqui um pouquinho sobre mim, eu sou líder, olha, pode ter aparecido umas fotos, mas eu sou líder de squad e engenheiro back-end na Yetis, que é uma empresa de São Paulo. Eu fundei e vendi a minha startup Meta1 Plataforma no começo de 2022. Ela tinha um outro nome, mas quem comprou resolveu pôr esse nome de Meta1. Eu sou vidrado em comunidade de tecnologia desde pequeno, eu sempre gostei de tech, e a minha stack principal hoje que eu mexo é Python e PHP, né? E eu tenho um pensamento aqui muito inspirado no Pedro Calais, que é um engenheiro de dados da Stone, que palestrou no nosso primeiro evento, que eu acredito que linguagem é meio e não é fim, e que a gente deve ser desenvolvedores generalistas e especialistas, ou seja, não tem que discutir qual linguagem é melhor. Linguagem boa que soluciona o seu problema da melhor maneira, mais performática e de maneira a entregar um custo legal também para quem você está desenvolvendo, né? E sobre desenvolvedor generalista e especialista, eu acredito que a gente deva saber um pouco
e muito dessas poucas coisas e saber um pouquinho de muitas coisas. Aqui tem algumas curiosidades sobre mim. Eu adoro o Google, então tem uma foto minha no escritório de São Paulo. Essa é a Bianca, minha noiva. A gente se casa no final do ano, então quiser dar presente, está liberado. Eu adoro viajar. Minha bebida preferida é Red Bull de coco. Eu gosto de cozinhar e eu tenho paixão com arquitetura. A minha startup era disso. Então, como que você pode se tornar membro? Pedro, como é que eu vou ficar sabendo dos eventos do GDG? É muito simples, no mesmo site que vocês fizeram as inscrições, vocês podem clicar na logo do GDG Nova Lima, dar o join na página, entrar no nosso grupo do WhatsApp que está aqui. Então, se você não participa ainda, escaneia esse QR aqui, entra no grupo do WhatsApp, que lá sai tudo em primeira mão. Não deixa de seguir a gente no Instagram, porque é extremamente importante, a gente está sempre postando lá também. Então, gente, é isso. Eu vou passar para a Brenda se apresentar, falar um pouquinho agora, e depois eu volto para falar do TDC. Vai lá, Brenda, você. E aí, pessoal, tudo bom? Gente, eu sou a Brenda, né? Como o Pedro disse aí, tô representando o GDG de Santos, lá da Baixada, famoso 013, né? Como a gente gosta de falar aqui do nosso lado. Tô aqui falando um pouquinho pela Thaís, que não pôde estar presente, mas a Thaís é sensacional. Quem não conhece, faça o favor aí de logo menos conhecer. Eu sou engenheira de dados lá no SPC Brasil. Curto bastante também a parte de eventos, né? Foi assim que eu cheguei aqui no GDG. Conheci a Thaís lá no evento que o Pedro falou pra gente, do Women's Makers, então ele acontece anualmente. É bem bacana para quem não teve ainda esse contato e ver como que é todas as mulheres ali, né? Voltada para distribuir melhor essa parte de tecnologia e mostrar que todo mundo pode fazer parte dessa comunidade. Então, acho bem bacana. E é o que a gente fala, né? A intenção do GDG da Baixada, o nosso de Santos, é levar os eventos lá para a Baixada. Então, a gente tem muito evento aqui em São Paulo. Não sei se vocês chegaram a escutar um pouquinho da gente comentando aqui a questão de vir para São Paulo. Você gasta com passagem, gasta com o próprio evento. Então, é uma nota que a gente tira. E por que não começar a distribuir esses eventos? Então, a nossa intenção é justamente essa: levar evento lá para a Baixada e trazer as mulheres também para fazer parte de todo esse meio tecnológico. Então, quem quiser conversar com a gente também fica à vontade aí para estar chamando, tanto pelo LinkedIn quanto nas redes sociais. E aí a gente está aqui para agregar e fazer um lugar bem melhor, né, para todo mundo que quer ingressar na tecnologia. Valeu, Pedro. Maravilha, Brenda. Brenda esqueceu de falar que ela trabalha no SPC e ela tá com um brinde para todo mundo aqui. Quem quiser ter um limpo, é só pedir para ela, manda DM aí, que vai dar tudo certo. Lançar um 10% off aí. Dívida já está bem quitada. Gente, antes de eu apresentar o TDC, eu queria falar para vocês que a gente abriu uma sessão onde vocês estão digitando o chat, está escrito Q&A, de Questions and Answers. Então, quando vocês forem fazer perguntas, vão mandando por ali, que é mais fácil da gente trazer para a tela e mostrar para todo mundo, tá bom? Então, vou compartilhar aqui de novo. Vocês me falam se vocês estão vendo. Tá vendo? Alguém pode me dar um retorno? Sim. Beleza. Gente, então, esse é um evento do Esquenta, do TDC, mas qual TDC? TDC Business, que vai acontecer agora em São Paulo, de 19 a 21 de setembro, então já está aí no próximo mês, batendo as portas. E antes de eu falar um pouquinho sobre o que a gente vai ter de premiação hoje, que vocês já sabem o spoiler, mas não sabem a quantidade, e falar um pouquinho também da estrutura do evento, como que o TDC é estruturado, né, e como que ele atende aí esse público de TI que é gigantesco. Quem estava no último evento nosso viu o roadmap, que eu até comentei hoje de TI, então é muita área, e o TDC consegue com maestria, desde muito tempo, atender toda essa abrangência que TI é, né, na prática. Então, queria passar para vocês um vídeo, ver se vai sair o som para vocês. Uma oportunidade incrível para o seu desenvolvimento profissional está chegando. 19 a 21 de setembro, TDC Business em São Paulo ou aonde você estiver. Dê o próximo passo para a sua carreira agora mesmo. Escolha uma das 30 trilhas que abordam as 8 áreas mais importantes do mercado de tecnologia atual. Com a inscrição Premium, você vai garantir a sua inscrição presencial ou digital. Espero você para o maior encontro de profissionais de tecnologia da América Latina.
Gente, outro aqui, depois eu volto. O TDC, para quem não conhece, aqui em BH, em Nova Lima, quando a gente faz evento, quando a gente fez o último esquenta, a gente viu muitas pessoas que não sabiam o que era o TDC, né? E às vezes tem alguma resistência para ir, seja pelo deslocamento, seja pelo gasto em si. O TDC é muito legal porque ele vai te ofertar a chance de fazer parte, tanto de forma presencial, se você quiser investir ali no networking com a galera e ter essa experiência aí sentindo na pele, mas o TDC também tem como você assistir e participar de forma online. Então, é muito democrático, ele acessa todo tipo de público. Então, se você, às vezes, Pedro, estou apertado, não consigo ir presencial, a gente tem o TDC online, então você pode participar, escolher a trilha que você mais se identifica. Então, aqui está um print das trilhas do dia 19, 20, 21, e tem muito, muito, muito conteúdo. Tem trilha para todo mundo. Depois você entra no site, eu vou passar um QR Code daqui a pouco. Você pode entrar no site, balizar lá tudo que tem, clicar em cada trilha, ver quem vai palestrar o quê, e ver como você se identifica e participar. Mas eu digo que se você tiver a chance de ir presencial, se a gente tem público aqui de Santos e que consegue descer, ou então que sai de São Paulo mesmo, vale muito a pena. Eu tenho histórias de amigos que foram para o TDC e ali encontraram uma grande oportunidade, seja de trabalho, seja com uma outra pessoa, e aí se conectou e fez algumas coisas em conjunto que mudou a vida da pessoa. Então, assim, se você pode, sai ali da sua zona de conforto, investe em você mesmo, porque vale super a pena, vale muito a pena. E hoje a gente vai ter 2 sorteios para você participar do TDC de forma online, de forma gratuita, então com 100% de desconto. No final do evento, quando a gente estiver lá para finalizar, a gente vai fazer esse sorteio. Vale lembrar, todo mundo que está aqui, eu creio que se inscreveu, então, se porventura alguém compartilhou o link externo aqui sem inscrição, não vai participar, então faça a inscrição lá que a gente vai tirar da lista e depois sortear. Mas tem também aqui, ó, você consegue 25% de desconto se você quiser tanto fazer digital quanto presencial. Então, Pedro, eu não ganhei o sorteio, mas eu queria ter esse desconto também. Então, por você estar participando dessa iniciativa, que é o Esquenta TDC, que o The Developers Conference faz, você consegue esse desconto também. Então, assim, realmente não participa quem não quer, gente. É muito, muito especial. Depois vocês entrem, vejam aí as outras edições do TDC. TDC não é um evento que nasceu esse ano, é um evento que acontece de vários anos já, que acompanhou muitas das transições que a gente passou por meio da tecnologia. Então, assim, é realmente muito especial, vale super a pena. Se você tem a chance, vá. Eu vou estar lá. Então, pessoal do GDG de Nova Lima, que é daqui de BH, que vai viver essa experiência, eu vou estar lá, a gente pode se encontrar, tirar uma foto com a bandeira. Se eu não me engano, o Luciano, que palestrou no último evento, vai estar lá presencial também, além, é claro, do Danilo e de todo mundo que está aqui, que vocês viram e que vai falar para vocês daqui a pouco. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Isso aí, você mesmo, vi que você comentou aqui, Luciano. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui no evento e vou passar a palavra para o Danilo, que vai guiar esse momento super especial que a gente vai ter. Aí, como participa do sorteio, Gustavo perguntou se você já se inscreveu. Para estar aqui, acredito que você já se inscreveu, então você já está participando. A gente vai pegar todas as inscrições, vai exportar esse número e vai sortear 2 números aí ao vivo para vocês com a tela compartilhada. Depois a gente bate lá no Excel. Se a pessoa sorteada tiver aqui online, ela ganha o prêmio. Se não, a gente sorteia de novo até pegar alguém que está aqui presente com a gente. Tá bom? É isso. Vai lá, Danilo. Opa, valeu, Pedro. Valeu, Brenda. Bom, primeiro agradecer o convite aí de vocês por fazer mais esse esquenta aí com o GDG, né? Muito obrigado, é uma honra estar aqui. E até comentando assim, pô, espero que hoje a gente convença vocês de... Viu umas pessoas do chat aí de outras trilhas, ele convence vocês de que a trilha de design de código vai ser a melhor trilha ali do TDC. Então, quem ganhar os ingressos, design de código vai ser a melhor trilha. E acho que hoje, assim, o papo que a gente vai ter aí, já chamando o pessoal com o Luiz, com o Isaac, com o Diego, a gente vai estar aqui para fazer uma mesa redonda mesmo a respeito de design de código. Quem tiver dúvida a respeito desse tema, tudo tal, pode ir comentando no chat que a gente vai tentar abordar, não sei se todas, mas as principais dúvidas ali que surgirem. E aí a gente vai fazer um papo bem legal. E aí, pessoal,
se quiserem se apresentar aí, pode ser pelo, não sei, Luiz, quer começar a se apresentar, falar alguma coisa? Ô, pessoal, posso começar sim, sem problema. Bom, eu sou o Luiz, Luiz Mota. O pessoal me chama de Mota, mais simples, mais curto. Eu sou daqui do Rio Grande do Sul. Eu trabalho como engenheiro de software na Warren Investimentos e também trabalho como consultor na MITS IT. Assim como o Pedro comentou, eu também acredito que a linguagem é só um meio ali, uma ferramenta para a gente chegar no propósito. Então, eu trabalho com várias linguagens aí, .NET, Go, TypeScript, o que for, porque código é código, né? Maior parte do meu trabalho, então, se resume em criação de bibliotecas e ferramentas para desenvolvedores. Então, todo o foco do meu trabalho aí de design de código é para melhorar a experiência de outros desenvolvedores aí e ajudar essa galera a performar e alavancar cada vez mais. Pô, chama alguém aí, Luiz. Ou o Isaac, ou o Diego, não sei quem quiser vir aí. Pô, pode ir o Diego, então. Bora lá então. Bom, boa noite, pessoal. Sou o Diego, tô falando aqui de São Paulo, capital. Então tô pertinho aqui do... Não tão perto, né, que São Paulo é um lugar que vocês sabem aí que nada é muito perto, mas tô pertinho, entre aspas, aqui de onde vai acontecer o TDC Business. Sou especialista de arquitetura de soluções. Hoje eu trabalho no Banco BV. Já atuei aí em diversas outras áreas, né? Já fui desenvolvedor por muito tempo, já trabalhei com engenharia de software, sustentação, que é um capítulo à parte aí que a gente pode falar sobre o design, a importância, né, do design de código para quem trabalha com sustentação e afins. Então já tenho aí uns 14 anos mais ou menos de experiência na área. Curto muito eventos, então assim, TDC para mim cara, é um evento que assim, desde que eu conheci, passo a participar sempre, seja online, seja presencial quando é aqui em São Paulo. Acho que é espetacular e essa trilha de design de código é uma das minhas favoritas, né? Porque é o ponto aí que a gente não vou dar muito spoiler não, mas tem bastante coisa aí que a gente deixa às vezes, né, passar. O pessoal comentou aqui, né, pô, não se apega muito à linguagem. E realmente isso faz muito sentido, né, quando a gente fala de design de código, porque a gente vai falar de coisas que se aplicam a basicamente qualquer linguagem de programação. Minha stack principal é .NET, mas eu já trabalhei com Java também, então por muito tempo teve aí a disputa, né, entre Java e .NET. Hoje tem as outras, as queridinhas do momento, mas já trabalhei com as duas e falo que, enfim, não tem muita diferença no final, o que importa é desenvolver bem com qualidade. É isso aí, vai lá, Isaac. Show de bola. Bom, boa noite, galera. Prazer estar aqui, estou bem feliz de estar participando desses quentes. Sou Isaac Souza, sou engenheiro de software, estou há bastante tempo já na área, estou há mais de 2 décadas já trabalhando na área, e depois de tanto tempo na área, né, atualmente eu hoje trabalho com consultoria em engenharia de software, através do Guia Dev, abri uma empresa comecei isso como um projeto para compartilhar conteúdo e logo acabei entrando também nessa questão de consultoria. Então hoje eu ajudo empresas a trabalhar melhor com toda a questão que envolve engenharia de software, e design de código, obviamente, é uma das coisas que está aí dentro dessas questões que a gente precisa no dia a dia saber trabalhar bem. Então é uma trilha também que eu admiro muito. Participei das primeiras vezes que essa trilha teve no TDC, e hoje estou bem contente de poder estar palestrando nela e sempre poder estar contribuindo e continuar aprendendo, porque sempre essas trocas que a gente tem sempre são muito enriquecedoras, né? E é isso aí. Show de bola. Bom, a gente estava conversando lá nos bastidores, Pedro. Você quer começar com uma pergunta? Mas, teve uma pessoa que já mandou uma pergunta aqui na parte de que não sei se quer começar por ela. Quero sim. Eu vou responder primeiro. Lucas, eu não sei se ele foi destacado aí, mas ele perguntou se o GDG ele diz respeito somente às tecnologias do Google, né? Não, é claro que se a gente puder sempre relacionar e correlacionar com alguma tecnologia do Google, isso é muito bom, né? Até porque é um programa do Google em si, mas não se restringe. Então, a gente pode falar de tecnologia de outras empresas também,
e de assuntos não diretamente relacionados, tá? Então a gente tem essa liberdade, sim. E seja muito bem-vindo aí no GDG de Santos. Tenho certeza que você vai ser muito recepcionado, não só pela Brenda, mas pela Thaís e toda a comunidade que está aí junto com elas. Cleiton perguntou, o que é design de código? O que esse conceito abrange e qual a sua importância no mercado? Quem vai? Bom, puxa aqui então. O termo design no Brasil às vezes não condiz exatamente com o que é, mas pegando no inglês, é de fato como que a gente constrói, como que a gente pensa em toda a construção do código, né? Porque na prática, tudo que a gente implementa hoje, a parte base é código, a gente gera código para poder fazer software, né? Então, design de código entra muito na questão de quais são as melhores práticas, quais são os conceitos que a gente deveria estar considerando no dia a dia, para de fato produzir um código bom, um código que propicie tu desenvolver um software que seja evolutivo, que tu consiga dar boa manutenção, que tu consiga evoluir a arquitetura, ou seja, todos os outros aspectos que a gente normalmente reclama, que, pô, esse projeto aqui tá difícil de trabalhar, normalmente envolve alguma coisa associada a design de código. Um código que não está legível, um código que não está extensível, que não usa padrões de projeto, que não usa conceitos como Solid, dentre outros, que não usa práticas que facilitem a própria arte de codificar, mas também a questão de manter e evoluir os softwares, né? Então, o design de código está muito associado a essa questão da nossa atividade base, que é codificar, né? Como a gente, de fato, ser bons programadores, bons codificadores, não só na questão da escrita em si do código, mas em tudo que envolve de fazer um software que possa, que não, lá na frente as pessoas não fiquem xingando, dizendo, pô, cara, quem é que implementou isso aqui, né? Então, basicamente, é isso. Legal, eu queria complementar aqui, né? Tem uma frase famosa, acho que é do Martin Fowler, eu vou deixar ela um pouquinho mais suave, né? Porque acho que ela no original ela vai dizer que qualquer pessoa desprovida de muita inteligência, ele usa um outro termo, mas eu não vou usar, consegue escrever código que uma máquina consiga interpretar, né? Mas somente os bons programadores conseguem escrever o código que outras pessoas consigam interpretar, né? Eu acho que isso vai estar em vários slides lá na trilha de design de código. Quem ia colocar aí, um spoilerzinho. Mas esse eu acho que é o ponto, né, principal. Você escrever um código que um compilador, o compilador parece coisa de velho falando, né? Mas é que eu sou da época lá de que a gente falava bastante esse termo. Mas enfim, que o computador consiga entender é teoricamente simples, né? Não é complexo. Mas quando você precisa escrever um código que outras pessoas vão sustentar depois, ou que outras pessoas vão dar manutenção nele depois, é aí que está o grande diferencial do design de código, né? Então, para quem que é, né, o design de código, o tema design de código? É para desenvolvedores em geral, eu diria. Tanto para aquele e aí, assim, é um bom ponto de discussão, né? Tanto para aquele desenvolvedor que está começando na carreira ali, e que ainda não tem muita experiência, ainda não tem muita vivência com código, pô, é importante ele conhecer de técnicas de design de código? É importante. Algumas são mais complexas, outras são mais simples, mas acho que tudo na vida, né? Ali existem degraus que você precisa ir subindo devagar e conhecendo. Eu acho que vale a pena, desde o começo, você estudar ali os conceitos, os princípios de qualidade de código. Isso muitas das vezes vai fazer a diferença, né, ali numa entrevista técnica, né? Eu já fiz muitas entrevistas técnicas com muitos desenvolvedores júnior, pleno, sênior, especialista, e às vezes a gente vê até pessoas de níveis mais altos não conseguindo falar absolutamente nada sobre qualidade de código, né? E esse é um tema que é extremamente importante. As empresas valorizam o design de código porque, enfim, você tem uma equipe trabalhando, né? Você não vai desenvolver código para você está desenvolvendo código para uma empresa que, no final ali, esse código precisa ser interpretado por outras pessoas, né? Que vão vir a dar manutenção nele, vão vir a mexer nele em algum momento, né? Então, acho que essa é a importância aí, né, do design de código. Eu tenho uma pergunta, antes de eu ler a do Lucas novamente. Quando a gente muitos go horses no nosso dia a dia,
o que seria algo que a gente não deve abrir mão no que diz respeito a design, qualidade de código ali dentro? Você tem uma demanda que você precisa entregar, que surgiu e caiu, é certo que você não vai conseguir desenvolver ali colocando todos os princípios que o tio Bob lá, o Uncle Bob vai falar para a gente, ou enfim, outras literaturas vão recomendar. O que na opinião de vocês e experiência de vocês, seria algo que eu devo tentar manter ao máximo quando lida com esse tipo de situação, né? Bom, eu trago o próprio tema da minha palestra vai envolver essa questão, né, de sustentabilidade no código-fonte, né? E eu brinco que, assim, a gente tem vários conceitos, várias técnicas, práticas associadas a tu desenvolver um bom software, mas acima delas, e a gente não consegue, de fato, às vezes, incorporar todas elas, mediante várias questões do nosso dia a dia, seja às vezes por falta de um conhecimento, ou até a própria prática, às vezes tu conhece, mas tu não tem uma prática tão boa com relação àquilo, às vezes tu não consegue encaixar aquilo dentro da resolução de um problema que tu tem que fazer dentro de um prazo ali apertado. Mas eu trago muito forte essa questão da sustentabilidade, que é justamente a questão de que isso que eu estou fazendo aqui agora, se amanhã um outro deve pegar isso aqui, botar a mão nesse código que eu estou fazendo, o que ele vai conseguir fazer? Será que ele vai conseguir entender o que eu fiz? Será que ele vai conseguir melhorar isso que eu fiz, evoluir isso? Então, mais do que o conceito em si, mais do que, vou aplicar aqui um padrão de projeto, vou usar um padrão de arquitetura bacana, aqui vou seguir todos os princípios, todos eles, obviamente, se conseguir usar tudo isso, é bacana, tu vai chegar talvez ao estado da arte do código, embora às vezes seja um pouco utópico isso, mas acima disso é tu entender assim, beleza, talvez eu não consiga todos, mas como que eu faço um código que eu posso passar adiante, e se eu passar adiante, o cara não vai ter que mandar uma mensagem para mim perguntando, cara, o que tu quis dizer com esse método aqui? O que tu quis fazer com esse teu algoritmo aqui, cara? O que tá fazendo? Então, acaba que, mais do que as próprias questões conceituais, é essa questão de tu entender um pouco dessa parte de o que eu tô passando à frente realmente vai poder ser tocado por outra pessoa, não vai ficar preso, amarrado a mim. Então, aqui, porque às vezes a gente implementa algumas coisas que resolve o problema, ok, mas a curto prazo resolver o problema, mas a médio e longo prazo, e o médio prazo pode ser amanhã, alguém pegar aquele teu código e aí não conseguir resolver o próximo problema, dependendo da decisão que tu fez agora, né? Então, na verdade, todos os restantes das outras coisas conceituais que a gente tem, são as ferramentas que a gente tem justamente para tentar atacar esse ponto. O que eu estou fazendo agora, passando para um próximo desenvolvedor, ele conseguir dar sequência. Boa, muito bom, Isaac. Eu até tava pensando num exemplo, assim, tipo, que sempre vem na minha mente, assim, tipo, pensando em código, né? Tipo, eu gosto de trazer um exemplo, sei lá, não sei se todo mundo fez faculdade, fez escola, acho que todo mundo fez escola, alguma coisa assim, mas o código ali, ele tá relacionado muito a pensar que, você tem que copiar uma lição ali da lousa, sabe? Se a gente tem ali um curto espaço de tempo para copiar uma lição da lousa, para colocar no seu caderno, a gente copia de qualquer jeito, lá na frente, quando a gente for estudar para a prova, já era. Ninguém vai entender nada. Aí imagina, tipo assim, aí trazendo até da primeira pergunta ali, a importância do design de código. A importância é que quando você tiver uma prova ali, vamos pensar num cenário real, né, um bug em produção, você tem que pegar o código e entender aquele código, um código bem estruturado, um código bem feito, um código que qualquer pessoa, não qualquer pessoa, mas que uma pessoa que conhece da linguagem de programação pega ali para entender e vai falar assim, nossa, entendi o que está rolando ali por trás, sabe? É meio que fazer essa relação de, se você está na faculdade, assim, e um dia já passou aquela matéria ali limpo de qualquer jeito e foi estudar e não entendeu o que estava escrito e falou assim, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? É muito pensando na pergunta do Pedro, né? Então, o trade-off muito de você, às vezes, entregar um código mal feito em produção, um código alguma coisa assim em produção, é aquilo lá na frente, quando você precisar entender e interpretar aquele código, pode ser que você leve muito mais tempo para interpretar ele do que realmente para fazer um código bom, sabe? Lógico que não é tão fácil, né? Não são todos os momentos, mas quem aqui, tipo, já se viu... Se você já se viu nessa situação de pegar a lição e refazer de qualquer jeito no caderno ali, quantas foram as vezes que você chegou em casa e falou assim, vou repassar agora com calma, sabe? São poucas as vezes. Às vezes, a Brenda comentou ali que nunca fez, tenho certeza. Então, assim, é difícil a gente conseguir também priorizar isso. Aí, esse é um ponto importante, assim, de, provavelmente dentro do time, quando tem esse tipo de negociação, assim, tentar negociar com o seu time, não só com
Eu não acho que a negociação é só com uma pessoa gestora dentro do time, mas um time como um todo de, vamos adicionar isso como um débito técnico para a gente rever daqui 1, 2, 3 semanas, ou se trabalha com Scrum daqui a alguns sprints, sabe? Mas é um ponto bem, bem interessante, assim. E Danilo, puxando até nesse teu exemplo, assim, não é necessariamente copiar com letra de forma, né? Assim, pô, bonitinha, letra caprichada, né? Mas não precisa ser letra de médico, né? Exatamente. Então, basicamente, eu acho que é esse equilíbrio que o design de código ajuda muito. Digamos, cara, pô, não vou fazer o código perfeito. Porque sim, às vezes o código perfeito vai tirar o time da minha entrega e, cara, eu sempre brinco assim, software que não resolve nada, ou que já passou o time, normalmente ele não se paga. Agora, a gente consegue perceber quando tu olha para o código, pô, isso aqui ninguém vai entender, porque, pô, às vezes no outro dia tu mesmo olha, cara, o que eu fiz isso aqui ontem? Então, acho que é mais essa, tipo, não ir nem, talvez não precisa ser uma letra de forma, mas não precisa ser uma letra de médico, né? Então, tu conseguir trazer as questões, os conceitos que envolvem o design de código, para justamente achar um equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é, pô, se o próximo cara conseguir trabalhar, beleza, e aí depois ele também pode ir melhorando, mas a gente sempre tenta evitar é que tu gera aquela situação onde tu fez um código e depois pô, ninguém mais consegue, ou o custo de melhorar aquilo vai ser muito grande. Eu acho que o exemplo do Danilo foi muito bom, eu estava rindo aqui porque com a minha letra eu tinha 2 opções, ou seria médico ou eu trabalharia com TI. Eu acho que vocês sabem qual foi a decisão. Então, assim, cara, muitas das vezes isso acontece, você está escrevendo ali alguma coisa que você mesmo não lembra. Mas eu achei legal que você falou de débito técnico, e aí eu queria comentar isso aqui porque a gente vive a gente vive num mundo real, né? Então a gente sabe que as coisas não são perfeitas, os prazos não são os ideais, e muitas das vezes você tem que entregar código que não é o mais bonito possível, porque você tem uma demanda de negócio e acho que empresas, no final, têm um negócio ali que precisa de uma entrega. Então você muitas das vezes vai fazer essa entrega com um código que não é o ideal, que não tem qualidade, que não tem performance, mas a gestão de débito técnico é importante. E a gente, nós, né, como desenvolvedores, a gente precisa ser, principalmente quem tiver já num nível de carreira ali mais sênior, mais líder técnico, ser o defensor do débito técnico, né? Colocar lá na próxima sprint, a gente tem que resolver esse problema. A gente resolveu o problema de negócio, agora a gente precisa resolver o problema aqui da qualidade do código. Senão é o que o Isaac falou, o código se torna insustentável com o tempo, né? Daqui a pouco você tem tanto débito que seu sistema ele vai parar, você vai começar a ter muitos bugs em produção, enfim, e aí você acaba penalizando de novo aquilo que você tentou priorizar, que é o negócio, no final. Então, acho que assim, esse tema ele é muito importante por conta de todas essas nuances, enfim, desse mundo corporativo que a gente vive, que cada vez mais é concorrido, mas que tem ali sua importância, né, de você ter um código limpo e que permita, né, a palavra que eu decorei lá na última call que a gente teve, né, permita uma manutenabilidade melhor ali no seu código. Até, não sei se até o Lucas Viana assim, fez uma pergunta aqui, né, bem relacionada com código legado, né, e como que é a nossa experiência com código legado aplicando novos modelos de arquitetura ali. Bom, acho que eu vou puxar para responder. A gente hoje, por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem uma codebase legado que é, digamos assim, é o nosso calcanhar de Aquiles e é onde a gente tenta, onde a gente tem bastante problemas ali, né? Acho que como lidar com uma arquitetura legado, né? Com um sistema legado. Acho que o ponto mais importante, assim, é a gente pensar em sempre deixar ele melhor do que a gente encontrou, né? O software não é feito para ser estático, então a gente estava falando agora de arquitetura ideal, de um design ideal, a gente não vai conseguir chegar, não tem tempo hábil para a gente ficar lambendo o código suficiente para ele ficar 100% perfeito. Então a gente sempre tenta deixar ele melhor do que ele encontrou e pensando que ele não vai ser estático, ele vai evoluir com o tempo, ele vai se modificar com o tempo, claro, às vezes tem coisa que não tem como evoluir, tem que jogar fora e fazer de novo. Infelizmente, isso aí é verdade, acontece. A gente procura evitar, mas o ideal é que a gente aprenda a conviver com o legado, a gente respeite aquela arquitetura. Às vezes tem um software que é muito grande, não tem como botar abaixo e fazer de novo, então a gente tem que seguir algumas práticas, por mais que elas não sejam as mais corretas. O projeto é melhor
um padrão errado do que nenhum padrão, ou do que 2 padrões, né? Então, eu acho que essa é uma visão interessante da gente ter em cima do legado, né? E o legado tem uma questão muito importante, que assim, normalmente o legado ele já gera algum valor para a empresa, para quem o desenvolveu, né? Então, um legado ele não existe, se alguém ainda mantém ele, é porque ele ainda continua gerando valor. E muitas vezes nós na paixão pela tecnologia, às vezes a gente, mas então vamos pegar esse legado e vamos dar uma modernizada nele. Só que a modernizada a gente associa muito a pegar as arquiteturas que estão no hype agora. Só que a arquitetura de software não era uma questão de ser moderna ou antiga. A arquitetura de software ela está associada ao que você precisa resolver. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem mais hoje, a gritante, é a questão, uma solução monolítica ou microservices. E muita gente hoje acha que, eu tenho que ir para microservices porque é a arquitetura adequada. E não, microservices ela atende uma necessidade, assim como o monolito atende outra. Então, questões de arquitetura relacionadas a software legado, você só muda se de fato você entende que vai fazer alguma diferença com relação ao valor que aquele software gera. E no próprio software legado como um todo, você só vai mexer em coisas que, de fato, você consiga tirar, eu brinco sempre, converter o tecnês em dinheirês, ou seja, eu vou fazer aqui uma refatoração na solução, isso vai levar X tempo, mas eu vou ter que fazer isso, porque assim, nós estamos aqui suportando 1000 requisições por minuto, e a gente precisa subir isso para 100 mil requisições por minuto. Então, ou seja, se eu não mudar a minha aplicação, eu não vou conseguir ter mais clientes, eu não vou conseguir, de fato, escalar a solução. Então, aí eu começo a trazer uma questão que, eu faturo tanto com esses 1000 acessos aqui, se eu tiver 100 mil, eu vou faturar tanto. Então, aquilo vai pagar um tempo que a gente vai usar para, talvez, reconstruir, refatorar, seja o que for, em cima do software. A questão é que, muitas vezes, a gente chega com um detalhe técnico e não faz essa conversão. Então, esse software legado aqui, tá difícil, cara, eu quero refatorar tudo isso. Quanto tempo vai levar? Vou levar 3 meses. Mas o que vai mudar? Não, vai ficar melhor de dar manutenção. Esse melhor de dar manutenção, dificilmente tu consegue ter o engajamento de quem está bancando isso, porque beleza, cara, vai ficar melhor de dar manutenção, mas na prática não vai mudar nada a nível do business, do que aquele software gera de valor lá na ponta. Então, tem muito essa questão de nós, desenvolvedores, conseguir entender, converter sempre aquilo que nos incomoda no código, aquilo que seja legado, porque a gente fala do legado, a gente associa a questão de software de muito velho, mas o software de ontem, dependendo de como foi escrito, ele já tem cara de legado. Então, é entender as coisas que doem para nós no software, mas como a gente consegue para achar um espaço para poder trabalhar essas questões, sempre convertendo isso com alguma questão do que valor ele traz. E, inclusive, entra essa questão, por exemplo, do débito técnico. Eu até gosto, na verdade, o termo mais adequado que a gente deveria usar era dívida técnica, né? Porque, na prática, você está assumindo uma dívida. E é quase quando a gente assume uma dívida de um imóvel, né? Comprar um imóvel, tem uma dívida, eu estou financiando, ou seja, aquele imóvel não é meu, eu sei que eu tenho que pagar. Se eu parar de pagar aquela dívida, aquele imóvel vai ser tomado. Em software é a mesma coisa. Eu estou assumindo que algumas coisas, isso aqui eu vou fazer, vai funcionar, mas não está bem desenvolvido. E aí eu sei que se não for mudado isso aqui, se não for refatorado, lá na frente isso vai gerar um problema. Então aquilo é uma dívida, eu estou assumindo uma dívida, e aquilo está correndo juros. Se eu nunca mais botar a mão naquilo e pagar aquela dívida, em algum momento aquela dívida vai ser cobrada. E aí a dívida pode ser a minha solução cair, eu comecei a ter problemas, perder clientes, ou seja, por isso, inclusive, o termo dívida fica muito mais evidenciado com, de fato, o risco que tu tem, né? Tu tens uma dívida, se tu não pagar a dívida, cara, pode dar ruim lá na frente, né? Então, essa questão de lidar com, trazer essas questões para o dia a dia, ela passa muito em como tu converte sempre todas as ações que tu quer fazer de melhoria com o ganho que aquilo vai trazer pro real, pro software, né? O valor que tu vai gerar lá na ponta, né? Eu ouvindo o exemplo do Isaac, assim, me fez lembrar o exemplo da teoria do prédio com as janelas quebradas, assim, não sei se vocês lembram. Mas é assim, você tem um prédio cheio de janelas. Até aí tudo bem. Aí uma janela quebra. Aí se você não cuida daquela janela que quebrou, a próxima janela vai ser quebrada. E nisso vai crescendo, crescendo, crescendo. É que nem a dívida técnica. Se você não para resolver uma janela quebrada, você vai abrir mão de resolver ela e a próxima janela vai ser quebrada com muito mais facilidade, assim. Então, até pensando no conceito, né, o que é um código legado, assim, não necessariamente ele está relacionado ao tempo do software, mas sim a quantidade de débitos técnicos que foram deixados para trás ali.
Isso daí é bem complicado, porque se a gente deixa ali, eu já vivenciei assim projetos de 1 ano que a gente já falou assim, não, vamos jogar fora e vamos refazer, porque já esse código aqui já foi pro beleléu, já não tinha muito o que fazer não, assim. E uma coisa também que eu acho legal pontuar é que às vezes a gente não pensa, mas a gente consegue escolher o tamanho da dívida que a gente quer assumir. Então, às vezes a gente pode conscientemente assumir uma dívida técnica ali, se preparar para resolver ela no futuro, mas a gente pode minimizar o impacto daquilo ali, né? Então, não é a solução ideal para agora, qual é a segunda solução ideal? Qual é a terceira solução ideal? E aí a gente vai escalando o nosso problema, tentando encontrar o meio termo entre assumir uma dívida técnica e fazer uma solução que realmente entregue, que a gente consiga evoluir no futuro e pagar o mínimo de juros possível em cima dessa dívida. Poxa, acho que de dívida eu tenho um cenário aí para estar falando. Mas falando dessa parte, pessoal, eu achei bem interessante uma coisa dessa situação de vocês falarem, né? Tomar cuidado com o tamanho da dívida, o tamanho do problema para ser assumido. Entrando nessa parte de tentar reduzir isso, a gente tem um arroz com feijão, ou tipo, o mínimo do mínimo de boas práticas que dá para se seguir ali? Tipo, me deparei com esse problema, me deparei com um legado. Qual que é o primeiro passo que eu consigo fazer para minimizar isso? Seja para um júnior que está começando ou para alguém que já está naquele estágio ali de mais experiência? Legal, assim, eu gosto de trazer duas palavrinhas bem importantes que eu acho que elas estão acima de qualquer outro padrão que a gente tenha, que é a questão do acoplamento e coesão. Ou seja, eu vou implementar um código, eu tenho que estar sempre atento para não ter autoacoplamento e para eu poder ter objetos bem coesos, implementações bem coesas, né? E o que é a questão do acoplamento? Pô, eu tenho, sei lá, eu tenho um monolito, eu tenho um microserviço, não importa a arquitetura, mas eu tenho um conjunto de regras de negócio aqui que conversa com outro conjunto de regras de negócio, que conversa com um terceiro conjunto de regras de negócio. Se essas três coisas tiverem um acoplamento alto entre elas, ou seja, não só a questão das regras, mas chamadas de métodos e compartilhamento de objetos, de mapeamentos de entidades, de atualização de status das coisas, isso gera um acoplamento tão grande que, dependente da arquitetura que tu usar, a manutenção daquilo vai ser complexa. E a coesão, ela entra justamente no outro ponto, que é como é que eu diminuo o acoplamento, né? Eu começo a olhar para essas questões e começo a criar implementações mais coesas. Se eu implemento uma classe, para quem está trabalhando lá com orientação a objeto, aquela classe ela tem que ser coesa, ela tem que ter um objetivo só e fazer aquilo bem feito, né? Então, em qualquer solução, quando eu entro, seja nova ou seja de maior tempo, a primeira coisa que eu olho é sempre essa questão de acoplamento e coesão. Se você não conseguir ter uma boa relação com relação a isso, todo o restante vai ser dificultado. Então, para mim, o feijão com arroz não é nem ir a padrões de projeto, pensar em vários outros conceitos que também são muito importantes, mas o feijão com arroz, para mim, é pensar em questão de acoplamento e coesão. Se você consegue lidar bem com isso, o restante, normalmente, acaba vindo muito naturalmente. Eu gosto de colocar também um ponto que, assim, existem débitos que são inegociáveis, né? Alguns pontos são inegociáveis. Por exemplo, segurança. Segurança da informação é inegociável, assim, você não pode deixar um débito de segurança passar, se você tiver pegado ali, seja num teste seu, pô, tá permitindo SQL injection, por exemplo, aqui numa classe minha, num método meu aqui, não, deixa passar assim, sobe para produção assim, daqui a 2 semanas a gente corrige. Isso pode ser absolutamente trágico, isso pode acabar com um negócio, isso pode, assim, risco de imagens, existem assim, diversos problemas que podem acontecer. Obviamente eu estou dando um exemplo, assim, mais absurdo, mas muitos outros, né, muitas questões menores que envolvem segurança, eu estou dando o exemplo de segurança porque para mim é inegociável, né, acho que, assim, existem alguns tipos de dívidas técnicas ou débitos técnicos que são inegociáveis e, assim, como desenvolvedor, como líder técnico, enfim, seja júnior ao líder técnico ali do time, assim, você não pode permitir que isso passe, né? Porque isso pode trazer algo trágico lá na frente que aí não tem correção, aí não adianta, a dívida vai cair no SPC lá, né? E aí não tem mais muito o que fazer. Então existem alguns tipos de débitos que são inegociáveis. Mas é só algo aqui que
prejudica um pouco a performance. Mas é uma performance aceitável, então, ok, dá para passar temporariamente, mas, de novo, tem um tempo, talvez, que o seu sistema possa sobreviver, né, sem atender aquele requisito de performance que tinha sido imaginado lá no começo. Então, acho que, assim, eu vou dizer que não tem, acho que a receita básica, né, acho que é isso, um pouco do que o Isaac falou, são coisas realmente que são simples, que você consegue olhar ali a questão de coesão e baixo acoplamento, tem essa questão de coisas que são inegociáveis, que não dá para passar um débito de segurança, por exemplo, outro exemplo talvez de escalabilidade, para a depender do tipo de negócio que você está lidando. Então, assim, tem muita questão que você não vai negociar, mas tem muita coisa que assim, vai muito do tipo de negócio que você tá, o tipo de código que você está desenvolvendo, e assim, o pessoal estava comentando de microserviços, até me veio aqui na mente alguns exemplos. Mas eu já vi muitos microserviços altamente acoplados, tá? Então não quer dizer que, não, eu estou trabalhando com uma arquitetura de microserviços, está totalmente desacoplado. Muito pelo contrário, você pode transformar ela numa arquitetura muito mais acoplada, né? Dependendo de como você faz ali a dependência dos microserviços, como que você trata as falhas entre microserviços, pode ser uma bola de neve gigantesca e pior, né? Mais difícil de ser monitorado lá na frente. Então, assim, é complexo, né? Mas são coisas que precisam aí ser pensadas com carinho. Boa. Eu queria adicionar uma coisa um pouco diferente, assim, tipo, quando a gente fala assim principalmente de design de código, lidar com legado, débito técnico e tudo, só me vem à mente assim a gestão do medo por trás das pessoas ali que estão atrás daquele projeto. Então, o que quer dizer com isso, né? Então, às vezes você entra num time, vai ter uma pessoa que está ali há 5, 6 anos ali no projeto, segue sempre ali aquele padrão de projeto, não está tão vislumbrado em fazer uma alteração grande, em pegar aqueles débitos técnicos e tentar dar um jeito neles, tá ali talvez uma zona de conforto e não tá tão aberta, né? Tipo, a vislumbrar alguma coisa diferente, né? Às vezes, muito um dos passos ali é, tipo, sentar com o time e entender realmente a situação, ver quem são as pessoas resistentes a fazer uma refatoração, a fazer uma alteração dentro do projeto, tentar de forma sucinta, né, tipo, converter essa resistência em uma curiosidade seja um ponto interessante, né? Então, tentar levantar os porquês, as vantagens, quais são os possíveis resultados e tudo mais, é um desafio que envolve muito mais gestão, eu não diria gestão, mas muito mais uma parte de técnica mesmo, você colocar ali a par ali seu skill de liderança técnica dentro do time. E pensando nisso, assim, tipo, é um dos porquês, assim, eu quando pego um legado, assim, eu falo, nossa, é uma caixinha de oportunidades ali, sabe? Tipo, são várias coisas que podem ser feitas, não só voltada para código, mas também voltada para o time ao redor daquele código, que pode ser feito e pode ajudar o time a levantar, não só melhorar o código, mas melhorar suas entregas também, sabe? Legal. A gente tem duas perguntas ali, né? Uma eu acho que já está ali lá desde o início, que é a questão com relação à orientação a objeto e funcional, né? Eu queria, essa pergunta achei interessante, essa questão do orientação a objetos, né? Eu queria devolver para o Lucas uma provocação, né? Por que a gente usa orientação a objetos, né? Qual é o motivo da orientação a objetos? Às vezes a gente fala, herança, polimorfismo e algumas questões assim, mas na verdade, se a gente parar para pensar, a gente usa orientação a objetos ali por uma coisa muito interessante, né? No início ali, quando o nosso hardware ele tinha baixo poder, né? O pessoal que programou em C vai lembrar. A gente compilava o arquivo C em arquivos.o, e aí do que levava mais tempo? Fazia a linkagem, né? Fazia a linkagem era a parte que mais demorava. E com o hardware evoluindo, a gente conseguiu aumentar esse tempo de link, e aí a gente conseguiu linkar as coisas dinamicamente, né? E aí que surgiu o DLL, .jar, e aí que a gente vem esse novo mundo, assim. Então, por que a gente usa orientação a objeto? Muito para inverter o fluxo de controle e para conseguir linkar as coisas dinamicamente em tempo de execução. Então, sobre o orientação a objetos ou funcional, depende muito do propósito que a gente vai resolver. A gente vê muita vaga para orientação a objetos justamente porque
quando chegou essa novidade, assim, a gente chegou a esse peso dessas linguagens, né? Microsoft veio trazendo essa ferramenta nova aí para a gente trabalhar com software desktop, então muita coisa se foi indo para o C Sharp, ao mesmo tempo veio o Java, então a gente tem muita vaga para isso também, mas o funcional está ganhando peso, e a gente tem que avaliar o benefício ali, que a gente comentou no trade-off, o que a gente ganha mais. Então, por exemplo, eu trabalhando com uma linguagem de orientação a objeto, eu consigo inverter o fluxo de controle. E aí isso para mim é interessante, porque eu consigo, que nem o Isaac falou, aumentar o desacoplado, deixar as coisas mais desacopladas, né? Então, ao mesmo tempo que quando eu tenho uma programação mais funcional, eu consigo, de fato, ali executar um script ou modelar minha aplicação de uma forma que ela, por exemplo, pode acabar sendo mais performática, posso ganhar um pouquinho mais de velocidade. Então, tudo vai botar na balança do trade-off. Né? Eu vejo que hoje o funcional tem bastante espaço, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem muito ganho usando orientação a objetos. E aí tudo depende ali do final, da finalidade que a gente vai ter. É um ponto importante que assim, a orientação a objetos surgiu muito para a gente poder tentar representar em código a modelagem do mundo real, né? Então, quando a gente tem sistemas que acabam sendo um pouco mais complexos, onde eu tenho realmente a necessidade de modelar mais coisas, representar mais coisas do mundo real, e dentro dessa modelagem eu quero usar de estratégias de reaproveitamento de código, a orientação a objetos se torna muito adequada para isso, né? Mas hoje até a funcional, ela tem um espaço muito bom hoje também, porque assim, a gente começou também a distribuir mais o processamento das coisas, a gente trabalha mais com computação distribuída atualmente, do que era no passado. E aí muitas coisas que a gente faz hoje, não necessariamente eu estou representando uma modelagem complexa, simplesmente eu tenho uma entrada, processo algo e tenho uma saída. Então, o funcional entra de forma muito mais aderente dentro dessa necessidade de recebo um input, processo, gera uma saída. E morreu ali. E aí eu tenho depois um outro processo separado que vai fazer a mesma coisa, mas um input, processamento e saída. Então, o funcional dentro disso se encaixa muito mais fácil. Eu não preciso necessariamente ter toda uma orientação a objeto para executar pequenas coisas, né? Então, acho que essa característica do o que tu está tentando implementar, o que tu quer modelar, se encaixa muito com o Luiz disse. Tem que avaliar qual é a tua necessidade, mas essa questão, hoje o funcional, ele traz muito essa facilidade para ter esse tipo de sistemas onde eu não tenho grandes composições, eu só tenho realmente entrada dos processos e saída. Então, aí o funcional ali realmente tem uma aderência muito grande. Para soluções que ainda se tornam mais complexas, com relação à modelagem dela, a orientação a objeto ainda tem bastante valor. Embora no dia a dia a gente acabou, em muitos sistemas, não usando direito a orientação a objeto, e as coisas não ficaram muito bem como todo mundo esperava, mas a orientação a objeto em si ainda tem bastante valor também. Eu acho que quando a gente abriu aqui esse meetup, a frase que se falou foi que a linguagem de programação é um meio, né, e não um fim. E isso é interessante, porque isso também vale para o paradigma, né? A orientação a objetos é um paradigma, a programação funcional é um paradigma, a programação estruturada é outro. E assim, qual é melhor? Qual que é o que eu deveria defender? Depende, né? Essa é a resposta. Assim, cada uma delas atende a uma necessidade diferente. Então, pô, orientação a objetos, assim, foi o boom, nossa, que espetáculo, né? Mas, assim, existem necessidades que ela serve, que ela vai ser realmente ali o paradigma correto, vai ser o ideal para atender aquela sua necessidade, mas vão ter outros que não, você vai precisar ali, programação estruturada, pô, estamos em 2023 falando disso, cara, eu acho que ainda tem muito código COBOL rodando hoje ainda em mainframe ali, que é estruturado e continua funcionando bem, e, assim, provavelmente está precisando de profissional ainda dessa área, então, sim, tem casos de uso que funciona, que vai continuar existindo, e acho que não tem um lado, assim, a se defender, que é o certo, que é o melhor, acho que cada um se aplica à sua necessidade, né, de atender ali, seja de negócio, enfim, seja de requisito. E tem linguagem que suporta os dois ainda, né? Tem linguagem que suporta para piorar, né? objetos e funcionar ao mesmo tempo. Por exemplo, às vezes a gente pega um TypeScript, às vezes a gente precisa de um objeto, de uma classe, e às vezes uma função é só uma função. Isso aí. É isso aí. E eu acho que essa questão da necessidade encaixa, inclusive, com outra pergunta que a gente tem ali com relação a quais os padrões de projeto vocês indicariam, qual que vale ali a pena saber, né? E aí eu também brinco, assim, às vezes a gente pensa, pô, eu tenho que saber
conhecer padrões de projeto e aplicar padrões de projeto. Na verdade é o seguinte, eu tenho problemas a ser resolvido, se eu conhecer os padrões de projeto, eu vou acabar descobrindo qual que pode me ajudar. Então, na verdade, qual é o melhor padrão de projeto? Não tem necessariamente um melhor, tem aquele que resolve o problema que você tem. Então, por exemplo, hoje a gente tem nas soluções atuais, uma necessidade bem grande de estar se integrando com terceiros. Isso é uma coisa bem comum hoje em dia. Eu tenho meu software, ele se integra com o terceiro. Uma coisa que normalmente acontece é, eu vou ter que chamar os endpoints do terceiro, eu vou ter que chamar a biblioteca do terceiro, eu trago o código do terceiro para dentro do meu código, ou seja, assinaturas de método, chamada no meio dos meus arquivos, das minhas regras de negócio, ou seja, eu contamino todo o meu código com referências a um código que, na verdade, é de terceiro. Então, nesse caso, dois padrões que eu uso muito, por exemplo, é o adapter, que é para, o terceiro pode dar o nome que ele quiser, a composição que ele quiser para os objetos dele, mas eu faço um adapter para a nomenclatura que eu uso dentro da minha solução e para a composição que eu uso da minha solução. Então, eu tenho lá um adapter para fazer isso. E o outro é o wrapper, que também é a mesma coisa. Eu faço lá, eu tenho aqui uma implementação para integrar com pagamentos. E pronto. Com quem eu vou pagar? Eu posso pagar com o serviço X, com o serviço Y, todos eles vão respeitar, eu vou gerar um wrapper daqueles caras, e se eu quiser tirar um e botar outro, eu não preciso refatorar todo o meu código. Dentro disso também, por exemplo, tem outro que é o template method. Todos esses três, por exemplo, ajudam muito nesse dia a dia com relação, tem que fazer integrações com terceiros. Então, na verdade, é muito de entender a necessidade, e aí tu vai entendendo o que cada padrão te entrega e o que ele pode gerar de melhoria no código. Né? Então, por exemplo, para esse tipo de situação de integração, esses três, para mim, cara, eu uso muito no meu dia a dia para poder fazer um código melhor com relação a tudo isso. Mas aí existem várias outras necessidades que aí demandam outros padrões. Né? Pois aqui, você falando dessa questão das necessidades, me veio aqui na cabeça, geral fala, né, sobre o que fazer, como fazer, porque todo mundo gosta de falar do sucesso, né? Mas existe aí um antipadrão, por exemplo, uma coisa que, gente, não faz isso, evita, pelo amor de Jesus Cristo. E aí tem alguma coisa que se pode colocar assim, de extremo de, esse daqui é o antipadrão, não chega, se você tá perto disso, sai o quanto antes. Olha, eu diria que o antipadrão é usar os padrões sem conhecê-los. Tá? Eu já vi muita gente que começa ali a aprender design, porque assim, tem vários lá, acho que tem alguns, depois a gente pode passar alguma referência aqui de link que lista lá os design patterns que existem, eles são muitos e eles atendem, como o Isaac falou, a necessidades ali específicas. Aí às vezes a pessoa tá ali aprendendo, fica empolgada e começa a aplicar 1, 2, 3... quero aplicar singleton com facade, e começa a colocar adapter, composite, que legal. E aí, no final, você acaba gerando o anti-pattern, é você usar um monte de padrões que às vezes não fazem sentido para atender o que você quer atender. Mas na hora da empolgação, de querer, às vezes, querer mostrar que sabe lidar com todos esses padrões, isso acaba acontecendo, tá? Então, eu diria assim, o ideal é você conhecer bem ali os padrões que você usa no seu dia a dia, o que você desenvolve. Quando tiver um nível mais sênior, começar a entender mais o porquê, né, de usar cada padrão, porque realmente alguns deles são complexos, né, alguns vão fazer sentido para casos de uso muito específicos, outros são mais comuns de se usar no dia a dia, mas eu acho que é sempre o depende, né? Acho que a gente usa muito isso em tecnologia. Sempre depende e, assim, não saia usando tudo só porque você achou legal, só porque você achou bonito. Tem que ter um motivo, né? Tem que ter um motivo ali para você usar esse design pattern. Senão ele vira um anti-pattern, na minha opinião, pelo menos. Tentei pensar alguma coisa, mas o que o Diego trouxe... Perfeito. Respondeu muito bem a pergunta. Até complementando, o Maximilian ele colocou no chat, precisamos deixar o código gritar solicitando design pattern. Cara, isso é uma coisa que eu concordo totalmente, assim. Normalmente, se a gente começa o código escolhendo o pattern, é muito provável que a gente vai caminhar em direção ao anti-pattern. Então, normalmente, quando a gente faz o código e chega o momento da gente refatorar, aí é que a gente percebe a necessidade de um pattern ali no meio. Não, perfeito. Acho que deu para entender muito bem essa questão, né? Quando começa a ter muito padrão ali, você tá perdido, virou que o padrão é não ter padrão, esse é o momento de, opa, vamos parar aqui, vamos dar uma respirada.
Perfeito, acho que encaixa bastante com a pergunta que o Igor está colocando ali, ó, o Igor Lima, ele falou assim, vocês costumam aplicar algo de design code quando fazem code review? Então, tipo, acho que é importante, né, o pessoal que faz o review ali, olhar não só a funcionalidade do código, mas se ele está nessa questão do que a gente está falando aqui, né, do design dele, se ele está, de fato, de acordo com o que a gente espera. Uhum. Eu, em especial, olho muito sim. Questão de clean code, eu sempre procuro olhar nos reviews. Pô, o código está entendível, cara. Se eu não conseguir entender o código para fazer o review, certamente o próximo cara não vai conseguir entender depois para dar manutenção. Então, começa por ali. E a questão de tentar identificar design de patterns é muito tu olhar assim, pô, esse código aqui, o que ele vai resolver? Ah, ele vai resolver tal problema. E aí tu já tem em mente, pô, esse problema, beleza, precisa ser resolvido agora, ok? Toca a ficha. Ah, não, pô, mas estou resolvendo isso aqui. E tu pensa, pô, mas isso aqui já semana que vem, cara, vai dar ruim, isso aqui vai gerar um certo problema, e eu não tenho uma urgência de botar esse PR em produção. Então aí tu traz, senta com o cara, diz, pô, será que trazendo essa forma de implementação não vai ficar melhor aqui? E aí a gente tem um espaço para botar isso no ar talvez semana que vem, e aí a gente já bota de um jeito que fique mais ok. De novo, não precisa ser perfeito, aquela que não precisa ser letra de forma, mas não precisa ser letra de médica, entendeu? Então eu entro muito nessa questão, e aí até junto ele perguntou ali a questão, pô, como que eu trabalhar isso em atividades separadas, né? Eu penso que assim, tentar fazer isso em atividades separadas pode até funcionar, mas acho muito difícil. A tendência é sempre que atividades puramente técnicas vão sempre perder prioridade no backlog. Tem que sempre tentar encaixar isso dentro da tua estimativa para fazer a entrega de business que tu precisa. Aí eu vou fazer tal coisa, eu vou botar no ar tal feature. Incorpora o que tu precisa fazer tecnicamente ali, porque se tu separar isso em uma tarefa, normalmente isso acaba virando lá um backlog fantasma que dificilmente tu consegue voltar. Não quer dizer que não funcione, mas em mais de 20 anos eu acho que eu não consigo dizer um caso onde eu vi isso funcionar bem. Agora, quando tu incorpora isso dentro do teu dia a dia como uma questão intrínseca da tua implementação, da tua entrega de valor, normalmente funciona melhor. Às vezes, quando a gente está fazendo um code review, às vezes a gente consegue olhar o código da pessoa que a gente está revisando e pensar assim, aqui se encaixava determinado pattern, assim. Mas, normalmente, a gente acaba olhando mais para a questão do clean code, né? A gente procura ali se o código está entendível, né? Tem uma tirinha que eu gosto muito que fala sobre isso, que ela diz assim, a única métrica de qualidade de software possível é o nível de WTFs por minuto vindo do code review. Então, essa é a melhor métrica possível de clean code, assim. Mas, assim, às vezes a gente olha o código do colega e assim, determinado pattern se encaixa legal aqui, ou o colega utilizou alguma coisa que não faz muito sentido. Se a gente já tem mais familiaridade com o código, realmente fica mais fácil, mas às vezes quando a gente está fazendo um review que é cross-team, assim, fica um pouco mais difícil, né? Então, vai um pouco da gente confiar e garantir que o código está legível e a gente consegue manter ele de uma forma mais saudável, né? E só um pouquinho de dúvida. Ai, perdão, pode falar, Diego. Deixa eu só fazer um merchanzinho da minha apresentação também. Acho que o Isaac já fez a dele. A minha apresentação ela vai falar de conceitos, né, muito simples. E por que, né, que eu coloquei esse tema? Porque quando eu levei, eu acho que assim, até ajudando nessa questão do code review, né? Eu fazia code review, assim, ia revisando código ali quando eu era líder técnico de uma squad, e aí, assim, eu via que o pessoal estava ferindo alguns princípios muito simples e muito básicos de alguns conceitos, né? E aí eu falei, pô, vamos pegar uma agenda nossa técnica de dojo aqui, vamos falar de 3 que o pessoal conhece, o Solid, né, que é o mais conhecido dos princípios, pô, acho que a maioria das pessoas conhece pelo menos de nome, por mais que não conheça os 5 princípios ali defendidos pelo Solid, aí eu trouxe para o pessoal uma apresentação para falar de Dry, Kiss e Agni, né, que são os 3 conceitos que eu vou trazer na minha apresentação lá. Quem quer saber sobre eles eu não vou falar agora, hein, tem que assistir lá no dia. Então, assim, eu trouxe para o pessoal e eu vi que eu fiquei surpreso como as pessoas não conheciam os conceitos. E eu falei, cara, os princípios são tão simples, mas às vezes a gente não estuda o que é simples, o que é básico ali. A gente fica só olhando o que é muito complexo, e isso, para quem faz code review, é extremamente importante conhecer, eu acho que por isso que eu acho que é legal a pergunta do Igor aqui, se for o Igor, que eu acho que é meu brother, inclusive, que está prestigiando aqui a gente, é importante porque você precisa
na hora do code review, até para ajudar ali quem que você está, enfim, revisando o código ali, para trazer realmente esse feedback. Pô, você pode isso aqui, né? Já dei um spoiler em um desses princípios, deixar as coisas simples, né? Mais fáceis de serem entendidas. Você poderia desenvolver de uma forma que fique mais simples o código. Então, assim, para mim, é extremamente aplicável no code review esses princípios de design de código. Pô, resposta do Diego muito boa, assim. Até queria trazer uma junção dela com uma das perguntas que acho que o Lucas Viana fez aqui, que patterns que a gente vê que todo dev deveria saber, assim, não é só de patterns que um dev vive, sabe? Tipo, de princípios também é muito importante, assim, vocês conhecerem. E a junção deles vão te formar, fazer uma pessoa desenvolvedora muito melhor, sabe? Então, assim, ele falou, quer saber patterns? Pô, não é só de patterns. Então, acho que ele comentou ali, tem o Refactoring Guru, que traz ali os design patterns, tem o livro do Goff também, que são importantes, o Isaac comentou alguns patterns aí também, mas não são só patterns, são conceitos por trás também. Então, o pattern nada mais é do que uma forma de você fazer uma aplicação de uma forma de aplicar para resolver um problema que muitas das vezes a gente vai se deparar com ele. Então, tipo assim, repetidas vezes a gente viu ali uma repetição desse problema, então foi gerado um pattern sobre ele, sobre a resolução dele. Desculpa que os cachorros estão latindo aqui, não sei se está ecoando, mas é importante a gente entender os conceitos, que dos conceitos a gente consegue ter uma maior abstração sobre qual pattern aplicar, ou sobre talvez um novo pattern, sei lá, tipo, vai que tem uma pessoa gênia aí que descobre entende os conceitos por trás, consegue ter uma maior abstração ali em relação à programação e consegue descobrir um novo pattern ali pra gente. É muito nesse sentido, assim, sabe? Eu brinco com a questão do pattern e eu gosto sempre de trazer algumas comparações, né? Tu pensa, por exemplo, cara, uma porta. Existe um padrão hoje que, pô, tu vai botar uma fechadura, tu não vai botar ela num canto da porta, no meio da porta, tu bota ali em uma área já, todo mundo conhece aquele padrão, então isso é um padrão, certo? Então as pessoas não ficam tentando reinventar aonde colocar uma fechadura dentro em uma porta. Agora, quem está construindo uma porta não é só onde tu bota a fechadura, é tu entender assim, usar uma madeira ou um material que o cara não consiga com a mão empurrar e amassar. Então aí algumas coisas não são padrões, são princípios. Eu tenho que ter um princípio básico para fazer uma porta que seja resistente. Eu estou querendo fechar alguma coisa, eu não posso botar uma porta que seja igual a um papelão. Então é um pouco essa questão da diferença do que é um padrão, e os padrões que existem hoje, eles foram justamente ao longo do tempo, vários desenvolvedores foram entendendo, esse tipo de situação tu pode resolver desse jeito, tá lá, tá pronto. Então não precisa ficar tentando achar uma nova solução. Então, onde eu coloco uma fechadura numa porta, cara, já existe um padrão, sabe aonde colocar. Os princípios entram no detalhe de qual é o teu comportamento com relação a como tu vai desenvolver aquilo. E aí tem vários princípios que te ajudam a lidar com isso. Então, é a junção de várias coisas para te poder, de fato, fazer, de novo, um software que o próximo amiguinho consiga lidar bem, né? E a gente fala, o design de código não é para a gente fazer um código bom para a máquina, é o código bom para o próximo amiguinho, né? Porque a máquina, no fim das contas, ela não está dando bola se o código está bem escrito ou não. Compilou certinho, o algoritmo funcionou, segue o jogo. Agora, amanhã vai ter o amiguinho lá querendo trabalhar, e é isso que a gente acaba tendo que focar, né? Então, todos esses outros conceitos são os nossos ferramentais para poder fazer esse código bem feito. Eu só vou fazer um parênteses aqui, essas dica de ouro para quem for fazer entrevista ali, a pessoa entrevistadora perguntar que design pattern você conhece. A gente deu dicas aqui que você não precisa saber o nome do design pattern, é só você saber o que tem por trás ali, você consegue trazer essa resposta de uma forma que já vai dar um vislumbre ali para a pessoa, hein? Pensando em carreira aqui também, né? Eu acho que metade da minha dúvida foi respondida ali quando o Diego começou a falar dessas questões, né? Do Diego e o Danilo falando, que não é você usar alguma coisa em específico, é você saber o conceito dela por trás. Mas no momento que a gente está desenvolvendo ali, até voltando um pouquinho para a questão do code review, tem alguma ferramenta que a gente consegue, por exemplo, submeter o código e ele vai falar, não tá bacana esse negócio aqui, arruma isso. Hoje em dia tem algo assim que consegue dar esse vislumbre para o pessoal, até quem está iniciando, não tem tanto esse contato ali de como saber arrumar ou por onde arrumar. Tem alguma coisa que a gente consegue dar essa ajuda? Tem. A gente tem ferramentas de análise de código estático, né, que a gente chama. A gente tem ferramentas como SonarQube, Veracode,
até o próprio Snyk, que identifica vulnerabilidades. A gente tem algumas ferramentas que ajudam, né? Então, às vezes é interessante a gente amarrar isso no pull request, né? Para ter essa parte de automação e, ao mesmo tempo, a gente ter, por exemplo, assim, se tu trabalha com determinado tipo de padrão, então tu pode configurar lint para o teu código, para ver se ele segue as regras de padrão, se até de formatação mesmo do código, assim, porque, que nem comentei antes, né? É melhor o projeto ter um padrão meio esquisito do que ter 2 padrões. Então, a gente tem esse tipo de ferramenta hoje e consegue ajudar, mas nada substitui a análise humana. Nem isso tem que existir, né? E tem até métricas, assim, tem quantidades de valores de linhas de código que a gente consegue mensurar em quantas horas, por exemplo, uma pessoa deveria levar o code review. Então, tem mais ou menos uma estatística que diz que até 400 linhas de código a pessoa deveria levar em torno de mais ou menos de 1 hora, né, para revisar o código criteriosamente, assim. Mas, claro, com certeza, essas ferramentas de análise estática ajudam muito, né? Principalmente se elas estiverem atualizadas, né? Eu já tive o caso de a gente trabalhava com uma versão mais antiga do SonarQube, né? Até a gente não usava o SonarCloud, a gente usava o SonarQube numa versão mais antiga, e a análise estática dele para o .NET sugeria umas coisas assim meio esquisitas, assim. Sugeria, por exemplo, assim, herança múltipla, uma classe que já tinha herança. Então, por exemplo, assim, no .NET, pelo menos, a gente não resolveu o problema do diamante, né? A gente não tem como herdar uma classe, não tem como herdar de 2 classes ao mesmo tempo. Então, dependendo da ferramenta, se ela estiver bem atualizada, é uma mão na roda. E a gente pode falar do anti-pattern também aqui, tá? Eu acho que o Luiz citou excelentes ferramentas, mas quando você estava perguntando, o Brenda, eu ri aqui sem querer, porque eu fiquei pensando num cenário, porque assim, hoje todo mundo fala do chat GPT, né? E o anti-pattern é você perguntar para o chat GPT se o seu código está humanamente entendível, né? Porque ele é uma máquina, né? Ele é uma inteligência artificial. Nem tudo dá para resolver com o chat GPT, tá? Então, acho que existem ferramentas realmente que conseguem analisar o seu código aí melhor, enfim, que vão te dar os padrões. Talvez o chat GPT vai usar alguma coisa delas ali, mas nem sempre ele vai te dar as recomendações corretas, tá? Então, acho que muita gente hoje está falando de gerar código direto por chat GPT, enfim. De novo, tudo isso é muito. Assim, tem que ter parcimônia para usar essas ferramentas, mas eu acho que o Sonar, pelo menos, acho que é o que eu mais usei, e acho que ele estando atualizado, como o Luiz bem falou, ele funciona muito bem para fazer para ajudar, né? De novo, acho que a análise ali de um bom profissional é sempre o ideal, mas acho que ajuda muito ter um Sonar na sua esteira ali que te dê essas recomendações. E assim, na prática, quase toda linguagem tem um conjunto de bibliotecas que fazem análise estática, né? Então, às vezes, você não precisa nem necessariamente capsular isso dentro do Sonar, tu pode baixar bibliotecas que vão fazer essa análise estática. O ponto é que todas as ferramentas elas vão olhar o todo do código para olhar questão de escrita, questão de repetição, questão de pontos onde realmente regras que tu pode configurar com relação, por exemplo, ter, sei lá, variáveis com coisa chumbada que deveriam ser variáveis em ambiente, ou nomenclatura das coisas que tu não quer que siga, fuja de um padrão. Então, tudo isso que envolve a questão estática do código, tu tem ferramental para lidar. Agora, existe uma análise que a gente faz que é se aquele código resolve o problema, e como ele resolve bem aquele problema. Quando a gente pensa que tu tem que olhar para o código e avaliar isso, aí é difícil ter algum ferramental com um pouco mais de profundidade, porque tu precisa ter um entendimento de qual é o problema. E aí até um chat GPT da vida hoje, ele já consegue avançar um pouco nisso, mas ainda assim vai depender de como tu vai explicar o problema para ele. Se tu não explicar direito o problema para ele, ele não vai fazer uma análise adequada se o teu código está resolvendo ou não, né? Então, e até um ponto que se traz, né? Pô, com o chat GPT, será que essas questões de design de código vão ser necessárias? Porque se daqui a pouco eu não preciso mais ter um humano escrevendo, eu vou ter cada vez mais máquinas escrevendo código. Então, não precisaria ter design de código. E faz sentido ter esse tipo de preocupação, mas não é algo que vai eliminar a necessidade do design de código. Porque o design de código envolve todos os aspectos que fazem um software poder ser mantido, né? Então, não é só a questão da questão estática, e sim de entender o problema e aí sim achar soluções
e traduzir essas soluções em código, né? Então, ainda vai levar um certo tempo para a gente ter ferramental que entre nessa parte que nós humanos fazemos, né, com relação a essa análise de entender o problema e como a solução pode ser traduzida, convertida para um código. Boa. Bom, Brenda, você tem outra pergunta? Eu tinha uma pergunta aqui, trazer para o pessoal. Pode ir, né? Eu ia perguntar, assim, uma pergunta um pouco mais abrangente, assim, né? Tipo, até pensando no que eu tinha comentado anteriormente, no sentido de como que design de código ajudou, como vocês conhecerem design de código, serem experts em design de código, ajudou vocês a crescerem na carreira, conseguirem ter promoções, serem seniors, tech leads, staffs, como que foi esse processo, assim? Bom, eu tenho um exemplo, assim, bem interessante, né? Acho que eu aprendi da forma mais difícil, talvez, né? A valorizar o design de código, né? Porque quando eu comecei na minha carreira, eu comecei do jeito errado, né? E aí eu não me valorizava muito, né, design de código. Eu queria entregar ali história, né? Fazer os pontos ali na história, entregar e tá bem lá na métrica como um cara que entrega muito e não olhava muito para a qualidade. Mas da carreira eu passei a trabalhar com sustentação de código, né, com N3 ali, o famoso N3, que é o nível de código, assim, que é o nível de sustentação mais absurdo, né? Assim, o N1 não resolveu, o N2 não resolveu, agora vai para o código ali resolver. E aí você vê todo tipo de bizarrice possível, né? Acho que, assim, desde antipadrões a códigos mal escritos de propósito, enfim, você vai ver tudo possível quando você está num cenário de sustentação. Aí eu passei a valorizar muito o tema dois temas, eu vou dizer, né? O design de código em si, né? Escrever um código legível, um código limpo, um código, enfim, que permita uma manutenção mais simples, e a questão da performance. Porque performance, de novo, não é só relacionado a código, a gente sabe que existem várias coisas que afetam performance, mas o código é uma delas, né? Você escrever um código performático, né? A depender de, por exemplo, como você declara uma lista, o tipo de lista que você está usando dentro de um código e como você percorre ela, você pode estar, assim, você pode sair de 1 milissegundo a 1 minuto percorrendo essa lista, dependendo de como você percorre ela ali, que tipo de lista você está usando. Então, assim, eu passei a valorizar muito mais isso. Então, isso realmente foi talvez o boom da minha carreira para começar, para sair do nível ali de sênior, que eu já estava num nível sênior, para começar um nível de liderança técnica, né? Porque eu comecei a ver que isso era muito valorizado em entrevistas, quando alguém me perguntava o que eu sabia de qualidade de código, pô, sabia ali, já sabia dar os exemplos, sabia citar ali alguns design patterns, sabia falar os principais princípios ali, você conseguir conversar numa entrevista técnica, né? Muita gente tem medo da entrevista técnica, nossa, eu acho que isso é um ponto que te coloca. De novo, não é tudo, não vai resolver todo o seu problema da entrevista, mas ele coloca você como um cara, ó, esse cara ele não se preocupa só em entregar puramente código, ele não quer só entregar, não quer fazer aquilo que eu fazia no começo da carreira, né, que é só entregar por entregar e o próximo lá que se vire quando pegar o código. Então acho que esse ponto te traz um diferencial para você crescer na carreira, seja de júnior para pleno, de novo, os degraus ali certinhos, né? Saber nivelar que nível que você tem que conhecer do design de código, mas ele vai te ajudar ali a chegar com certeza numa cadeira de líder técnico, de um futuro entrevistador técnico, saber fazer as perguntas certas, saber identificar quando alguém está enrolando, tentando dizer que conhece, mas não conhece a fundo, então você conhecer cada vez mais profundamente vai te ajudar e com certeza isso vai alavancar muito a carreira, né? Então, pelo menos na minha carreira, ajudou muito assim a assumir a liderança técnica, conhecer desses princípios e de qualidade de código. Antes de alguém a resposta, eu posso indicar uma literatura, cada um, para a gente poder passar para o pessoal, que é que vocês acreditam que pode agregar para quem está começando, ou até para alguém que já está há um tempo aí de carreira. Eu geralmente indico o Clean Code, né, talvez ele seja o mais clássico de todos,
Tá? Eu chamo de livro de cabeceira, mas assim, é porque ele é um livro realmente que às vezes você vai ler muitas vezes e a primeira vez que, acho que em alguma outra conversa nossa, alguém comentou isso, eu achei interessante, porque faz todo sentido. A primeira vez que você lê, você fala, pô, não entendi muito bem. A segunda vez que você lê, vai aumentando, vai ampliando, e você vai lendo e relendo, isso vai ampliando, então acho que é um livro mais claro. É um que eu gosto bastante, mas acho que o pessoal deve ter outras opções também aí. Esse acaba sendo meu primeiro também, mas eu acho até nessa linha, na própria linha da coleção que tem, né? Tem o Clean Architecture, que também entra um pouco mais na arquitetura, mas também trata muitos aspectos com relação a como tu compõe o código e o software, né? Então, eu complementaria no Clean Code, o Clean Architecture também vale muito a leitura. Cara, eu indico não indo tanto na parte técnica, assim, mas eu indico muito o Meet Come Mês. Acho que é baita leitura, principalmente para a galera que está começando. Passa uma mensagem muito boa. Acho que dá para resumir o livro naquela frase de 9 mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês. Então, super indico essa leitura. Legal. Puxando a questão dos exemplos, eu tenho vários exemplos durante a minha jornada, que é onde a questão de pensar em design de código me ajudou muito. Mas tem um especial porque ele foi muito... a noção com relação a todas as possibilidades do design de código me ajudou a resolver um problema real, não só do código, mas com relação ao business. Que dentro de uma das empresas onde eu atuei, nós tínhamos lá uma solução e eu trabalhava no módulo da parte financeira, então a gente tinha que gerar os pagamentos dos clientes. Eles consumiam o software e todo mês tu cobrava do cliente. E a empresa estava se tornando internacional, então ela precisava expandir para outros países. E aí tu tinha toda uma integração com o gateway de pagamento para fazer aquelas cobranças. Então a primeira implementação saiu com o gateway de pagamento, aí pensa um monte de coisa amarrada àquele gateway de pagamento, vários ifs, várias chamadas, várias... E aí foi implementado um segundo gateway de pagamento, porque para te poder ter outros meios de pagamento e para ir para outros países, poder botar. E aí já virou, o código ficou cada vez mais confuso. Quando foi para entrar o terceiro gateway de pagamento, a gente disse, pô, e agora? Vamos botar? Não vamos botar? Levou 3 meses para conseguir botar o terceiro gateway de pagamento. E aí a gente queria... Então, assim, a gente começou a ver que, pô, para cada gateway de pagamento ia levar 3 meses. E a empresa queria se tornar internacional, a gente não poderia botar 3 ou 4 gateways de pagamento por ano, não tinha como a empresa se tornar internacional desse jeito. Então, naquele momento, a gente parou, a gente analisou só, a gente vai ter que usar XY padrões de projeto, a gente vai ter que usar tais conceitos, tais técnicas, onde a gente fez um código generalizado, tirou toda aquela integração que tinha direta com os gateways de pagamento, fez o código de negócio conversar com esse código generalizado, que instanciava o gateway de pagamento necessário para fazer o pagamento. E aí, com a promessa de que a gente ia levar no máximo 3 semanas para botar gateways de pagamentos novos. Aí as primeiras implementações de novos gateways, depois dessa implementação genérica, que levou uns 2 a 3 meses, mas daí depois daquilo, todos os gateways levaram de 2 a 3 semanas sempre. Então a gente saiu da capacidade de botar 3 ou 4 gateways em um ano para poder botar ali 20 ou um pouquinho mais de gateways dentro do ano. Então aquilo viabilizou a estratégia da empresa de poder se tornar internacional. Se a gente não fizesse aquela mudança, talvez a empresa não conseguisse dar aquele passo. Então, tu vê que não é uma questão só do código, é uma questão concreta do business, da necessidade da empresa crescer, passou pelo um uso adequado de design de código, que daí leva em conta os padrões de projeto, outros conceitos, a questão dos princípios e vários outros detalhes que, se você tiver aquilo no teu leque de ferramental para trabalhar, tu consegue justamente identificar quais que vão te ajudar em questões como essa, por exemplo. Boa. Eu comentei o meu livro ali, eu gosto do The Passionate Programmer, do Chad Fowler. Para mim, assim, é um livro já um pouco velho, assim, mas, meu, é historinha, mas faz todo sentido. Eu gosto de uma frase, assim, para mim é uma frase que faz mais sentido, que a programação é muito mais um artesanato ou uma arte do que ciência, sabe? Então, para mim, é muito mais uma questão de arte do que fazer só ciência. Vamos pensar a gente sempre pensa assim como os algoritmos, complexidade sincromática, isso, aquilo e tal, mas para mim eu vejo muito mais como uma arte ali do que só isso. E esse livro traz muito esse tipo de ênfase, assim, e traz muito mais uma abordagem de conceitos, né? Até o Luiz comentou ali sobre conceitos, o Clean Code traz conceitos que a gente pode utilizar assim para o resto da vida na área de programação, super concordo, assim. E esse livro traz esses conceitos não de uma forma voltada para código,
mas em como você pode se tornar uma pessoa desenvolvedora melhor, assim, não só em relação ao código, mas em relação ao que tem além do código, sabe? Então, eu gosto bastante, assim. Pô, desculpa ter pulado outra vez, Danilo. Eu contei ali, falaram os livros e eu saí falando. Relaxa, saí falando a pergunta anterior e pulei a vez, cara. Desculpa. Relaxa, você estava comentando ali da experiência, tudo super tranquilo, assim. E respondendo ali, tipo, pergunta, para mim, assim, o design código é algo que a gente vive no dia a dia, sabe? Não tem uma pessoa júnior que vai entrar no time e vai saber design de código. Então, todo o processo de mentoria, processo de aprendizado, de ensinar outras pessoas, design de código é um dos pilares ali que podem te ajudar nesse processo também. Não sei se tem gente que gostaria de ser mentor ou não, mas é um dos processos que você se torna especialista, pode ser algo que você pode ensinar a outras pessoas. Porque isso sempre vai ser bem visto e, assim, a gente fala muito de design de código, mas muitos dos princípios que a gente utiliza em design de código, se a gente pensar de uma forma mais abstrata sobre eles, a gente também aplica de forma, não só no código, mas de forma arquitetural também, sabe? Então, eles podem te ajudar também a começar a criar ali uma ramificação para a arquitetura e, com isso, conseguir aplicar em novos horizontes, não só num projeto, mas em uma arquitetura como um todo. E tem um ponto... Perdão. Pode falar, Isaac, depois eu... E tem um ponto legal que, assim, chegar a uma maturidade com relação a todas as questões leva tempo. E não tem atalho. A gente tem que consumir conteúdo. Ler livros, ler por exemplo, o Lucas ele publicou um sitezinho que eu conheço, ele é bem bacana para te exercitar e ver ali os padrões de projetos e tal. Tá ali na de Kias, que é o refactoring.guru. Esse cara é um cara bacana e tal, mas ainda assim, alguns conceitos tu tem que consumir lá na fonte. É pegar o livro dos caras que lançaram essas ideias. E tu tem que consumir isso para te poder montar o teu leque de opções que tu tem. Porque se tu não lê aquilo, tu não vai saber que existe. Se tu não sabe que existe, tu nunca vai ver a aplicabilidade. E aí vai passar os anos e tu não vai conseguir dar esse salto de maturidade. Então, acaba que, digamos assim, como que a gente evolui nisso? Cara, é consumir conteúdo, não tem atalho. Leva tempo, mas quanto mais engajado você for, mais você vai montar a tua caixa de ferramentas para quando aparecer o problema, aqui eu posso usar tal ferramenta. E isso vai te diferenciar dos demais, porque os outros que não leram, que não consumiram aquilo, não vão conseguir, porque eles não sabem, não conhecem aquele tipo de possibilidade. Então, entra muito nessa questão de, cara, não tem atalho, é consumir material mesmo, e com o tempo tu vai vendo que... E aí, como até o Diego disse, algumas coisas tu vai ler, reler. O Clean Code eu li 4 ou 5 vezes durante esses 20 anos. E em cada vez que eu reli, ele me alertou de algumas coisas que, estava bobeando aqui. Então, também tem mais essa questão, não é só ler, não é. Dependendo da tua fase da tua jornada, de quanto tempo tu já está na área, uma leitura ela pode trazer uma mensagem diferente de quando foi a primeira leitura. Eu ia perguntar, só pedir para você repetir ou então escrever para mim, seja na DM ou na session, o nome do livro que você indicou, eu não peguei. Beleza, é o Mítico Homem Mês. É isso. Mandei no chat aqui. Show. Obrigado. Pegando o gancho do que o Isaac falou, eu acho que outra coisa também que é muito interessante além da gente ler e consumir esse conteúdo, a gente abrir o código-fonte das coisas que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, eu utilizo bibliotecas de terceiro. Então, cara, vai lá no GitHub, olha o código-fonte, vê como é que eles implementam. Tu com certeza vai ver que tu tem problemas parecidos, e aí, se tu conseguir traçar um paralelo de como eles resolveram e como é que tu vai resolver, tu com certeza vai evoluir muito na tua carreira. Eu fiz muito isso, eu tinha muita curiosidade. Eu usava um monte de biblioteca do .NET, queria entender como é que eles faziam, como é que Entity Framework funcionava, como é que a biblioteca ASP.NET subia o servidor. Então, eu tinha muito essa curiosidade. Isso fazia com que eu fosse lá, clonasse o código e começasse a abrir na IDE e dando uma olhada e entendendo. E à medida que eu fui direcionando a minha carreira para trabalhar mais com ferramentas para desenvolvedores, eu comecei a precisar aplicar esse tipo de estratégia, porque quando tu desenvolve uma coisa que é pro desenvolvedor, tu vai ter uma aderência muito maior se tu já utilizar os padrões que a linguagem que a linguagem utiliza.
Então, o desenvolvedor ali, quando ele está com a ideia aberta, ele está acostumado com a linguagem, ele está acostumado com as bibliotecas, digamos assim, as bibliotecas nativas, né, as bibliotecas standard da linguagem dele. E se tu seguir aquilo que a biblioteca standard segue, tu vai ter uma aderência muito maior, porque a pessoa já se sente confortável, ela já sabe o que esperar do teu código. Então, ter essa curiosidade de abrir o código-fonte, ou até mesmo dentro da empresa onde tu trabalha, pô, o colega fez um negócio muito legal e a gente importa aqui, a gente utiliza, cara, abre o código, olha como é que ele fez, tenta implementar num projeto teu. Uma coisa que me ajudava bastante também era, cara, eu vi uma coisa legal que o meu colega fez e eu quero implementar no meu projeto. Beleza, eu vou digitar o que ele fez, mas assim, eu não vou copiar o que ele fez, assim, pegar Ctrl+C, Ctrl+V, não, eu vou abrir do lado que ele fez e eu vou digitar, porque aí eu conseguia entender e entrando na mente, assim, tá, mas por que ele fez assim? Tá, mas e esse bloco if aqui? E se eu inverter ele? Se eu sair antes? E se eu modificar? E aí, assim, tu começa a pegar certas nuances, assim, tu vai pegando cancha. E aí, que nem o Isaac falou, tu vai ler o livro, daqui a pouco tu lê de novo, e, pô, já tem uma bagagem, então tu já se relaciona com uma coisa que tu já passou, e assim vai. Nessa linha, no mundo Java, cara, em dado momento da vida, eu me incomodava tanto com o Hibernate para a parte de ORM em Java, que eu comecei a fazer justamente isso, cara. Comecei a olhar o código, comecei a debugar as coisas, catando milho, e fui entendendo cada padrão de projeto que eles usavam, e entendi o porquê que algumas coisas que eu fazia não funcionavam, que era eu que não estava fazendo certo mesmo, e entendi que outras não, na verdade, era porque tinha bug mesmo na biblioteca. E, inclusive, isso quebrou uma mística que às vezes a gente tem, né? Tipo, pô, a biblioteca, um framework, pô, parece que aquilo é quase que uma divindade, né? Os caras não erram. Cara, todo framework, toda biblioteca faz uso aos montes de padrões de projeto, mas nem sempre o time que implementa essas frameworks, essas bibliotecas, tem uma compreensão total do padrão de projeto. Então, às vezes, algumas coisas saem meio tortas mesmo. Então, a gente acha que os frameworks são perfeitos, às vezes, não. Eles, na verdade, contêm vários desvios de interpretação com relação aos próprios padrões de projeto. Então, ao longo do tempo, eu fui entendendo também como escolher melhor o framework que eu utilizava, porque eu comecei a entender melhor os padrões de projeto e ver como é que esses caras utilizavam. Pô, não, esses caras aqui, pô, se eles não usaram esse padrão XYZ direito, então, pô, não vou usar esse framework no meu dia a dia, porque talvez não me gere o resultado esperado. Bom. Esse é um exemplo muito bom, assim, principalmente para biblioteca. Assim, não sei se alguém mexe com Java aqui, mas o universo Spring ali, o Spring começou, era para resolver injeção de dependência. Hoje já é um mundo totalmente diferente, assim. Até o Lucas ali compartilhou o livro, a parte ali de open source, né, do Architecture of Open Source Applications. Esse daí é sensacional, você vê as histórias ali de que geralmente o pessoal começa ali uma libzinha, uma coisa pequena, e depois começa a criar um horizonte ali, um mundo em volta daquilo, e aí vão aplicando vários padrões de design de código, design de arquitetura, que acaba ajudando a fazer essa quebra em novas libras. E o Spring mesmo, acho que, nossa, muito tempo, assim, acho que as primeiras versões ali, quando ele começou a fazer essa quebra de não ser só mais uma lib de injeção de dependência, começou a quebrar ali os modelos, eu lembro que muita gente da comunidade começou a criticar o Spring, porque mudava de versão, tinha que mudar um monte de coisa, assim. Na verdade, não mudar um monte de coisa, mas trazer um monte de dependência para o projeto. Então, não era mais uma ou duas dependências lá no Maven, no Gradle, passou a ser 5, 6 dependências. Então, isso daí é muito legal, assim, de trazer esses exemplos, assim. Pessoal, para a gente poder partir para o encerramento, tem mais um espaço para mais uma pergunta, se alguém quiser mandar. E, enquanto isso, eu queria dar uma indicação também, não sei quantos aqui estão começando na carreira, mas não sei se todos sabem, mas um dos professores do curso de Ciência da Computação da Federal daqui de Minas, né, da UFMG, tem um livro publicado que chama Engenharia de Software Moderno. Traz uma abrangência muito legal de todo o contexto do que é engenharia de software. Esse livro, eu vou mandar o link, ele está gratuito pelo site, apesar de você poder comprar tanto no Kindle quanto na Amazon em si para ter o exemplar físico, mas é muito legal. Então, assim, para quem está começando, super indico a leitura. Para quem pode investir um pouco, eles fazem um curso, se eu não me engano, de 4 em 4 meses do livro, com curso de extensão da Federal daqui, é super legal. Então, assim, para quem está começando agora, querendo pegar referência, vale super a pena
pegar esses livros que eles estão dizendo e entender a fundo, né, para não sair aplicando mal aplicado, que seria o que não fazer, que vocês disseram aí. Mas, enfim, fica a indicação. Tem uma pergunta aqui, fica a minha pergunta para o Luiz. Mandei no chat, mas não sei se ele viu. Quais conceitos são atemporais no Clean Code? Bom, tem um conceito que eu gosto muito que é do Clean Code, que eu acho que é atemporal, que é, por exemplo, assim, a gente evitar misturar níveis de abstrações diferentes, né? Então, por exemplo, códigos que são mais alto nível e códigos que são mais baixo nível, né? Então, por exemplo, a gente evitar misturar isso é até uma coisa que, digamos assim, isso o autor do Clean Code, ele diz que é polite, né? É educado a gente não misturar esses níveis, né? Porque quando a gente está lendo o código do colega, às vezes a gente é como se a gente estivesse lendo uma matéria de um jornal, né? Então, por exemplo, se a leitura me permite sair antes sem ter que me debruçar e entender aquilo lá, é um ponto válido. Eu acredito que isso é uma mensagem que o Clean Code deixa para nós e que eu acho que isso é atemporal, né? Dar nomes às coisas, né? Tudo bem, eu trabalho com Go, eu sei que no Go lá dentro o pessoal, a comunidade tem a mania de criar single letter variables. Então, beleza, mas dar nomes às coisas que façam sentido, né? Por exemplo, outras coisas, comentários, né? O código ser autoexplicativo, evitar comentários a menos que seja extremamente necessário, porque normalmente a ideia é bota o comentário ali apagadinho, numa coisa que não passa, e o código evolui e aquele comentário passa a mentir. Então isso é uma coisa que é completamente atemporal, assim, para mim. E aí eu vou pensando em outros aqui, se eu pensar eu vou lembrando, mas eu vou deixar para a galera trazer mais, assim. Mas, cara, posso entrar nessa onda de falar de Clean Code aí um tempão. Se quiser, me chama aí, a gente marca um meet, troca uma ideia, que eu adoro esse papo do Clean Code aí. Eu acho que um ponto legal, essa questão da nomenclatura ela é importante, dar bom nome para as coisas. Pô, tu olha um método, aí tá lá, ADD pedido. Aí tu vai ver, ele gera o pedido e faz a nota fiscal e faz... Não, cara, então não é aquele, não, tu não pode dar só um nome dizendo que tá só adicionando o pedido. Ou seja, tu tens que, de fato, trazer nomes que explicitem o que tá fazendo aquele método, aquela classe. Então isso eu acho que é atemporal, cara. Independente do paradigma, inclusive, que tu usa, dar bons nomes é essencial. E mais do que isso às vezes, eu lembro de em alguns momentos, ver que, aqueles algoritmos que o cara fez questão de, reduzir o máximo de linhas para fazer, cara, com for encadeado em for, com, um algoritmo maluco que, beleza, funciona, resolve o problema. Mas tu não consegue entender o que o algoritmo faz sem tu gastar 1-2 horas olhando aquilo. Então, decompor algoritmos complexos em métodos que façam muito sentido, e aí, aqui eu entro no método tal, que daí ele tem aqui um laço de repetição, mas ele chama outro método, ou seja, tu vai lendo o código, tu vai entendendo o algoritmo só na leitura dinâmica do código, sem ter que ficar debugando ou executando ele. Isso, para mim, é atemporal também. Óbvio que alguns algoritmos, quando requer um grande desempenho, às vezes tu tem que tirar um pouquinho de lado a questão do Clean Code. Mas isso são exceções. A maioria das coisas que a gente faz no dia a dia não requer esses algoritmos de altíssima performance. O normal já atende quase sempre. Então, na prática, de novo, são coisas que são... tu organizar o código para o próximo amiguinho. O computador vai se virar com processar aquilo. Eu, assim, sobre conceitos, assim, eu gosto de pensar que um conceito, ele dificilmente deixa de existir, mas novas abstrações são criadas em cima dele, assim. Até eu gosto de usar um exemplo, assim, tipo, eu tenho um quadro aqui atrás, que é da Ada Lovelace, não sei se vocês conhecem quem é, mas foi a primeira pessoa a criar o conceito do que é um algoritmo computacional. E hoje, tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve é baseado nesse conceito ainda, sabe? E isso foi em 1840, alguma coisa assim. Então, quase 200 anos de um conceito, de uma teoria que foi criada lá atrás. Novas abstrações foram sendo criadas, mas ainda é um conceito que existe e está sendo aplicado no dia a dia, sabe? O Clean Code, ele tem diversos conceitos que ajudam a gente, tudo. Tem novas abstrações, acho que até o pessoal mandou no chat ali novos livros que traz novas abstrações a respeito desse conceito, o que é um código limpo, tudo e tal.
todos são válidos, mas é importante a gente ver que, assim, as coisas vão evoluindo, sabe? Tipo, novas abstrações vão sendo criadas. Então, assim, pode ser que exista, por exemplo, a nome de variável, pode ser que exista uma nova abstração sobre esse conceito, mas ainda é um conceito válido, sabe? Eu acho que, assim, só para finalizar, acho que o pessoal já falou bem, acho que o que eu gostaria de falar, mas só para concluir, acho que o entendimento, né? Eu estava lendo o chat aqui, acho que passei em algum momento alguém falou que às vezes os livros vão ficando ultrapassados, vão ficando, enfim, os conceitos vão deixando de serem, enfim, ali, vão ficando defasados. E realmente isso vai acontecer, acho que tudo muito rápido, né? Mas acho que os princípios e principalmente as discussões, né, a essência do que você tem ali na discussão do Clean Code, que lá na época, eu não sei, não lembro se o livro ali foi lançado em 2000 e alguma coisinha ali, mas realmente se gerou um debate muito grande, talvez por conta desse debate começaram a surgir outras literaturas e outras ideias, e aí começa a fazer a comunidade. O legal da comunidade é isso, né? Começa a trazer novas ideias, e realmente, uma hora, talvez aquela ideia inicial vai ficar defasada, porque, enfim, são muitas mentes novas pensando em vários casos de uso diferentes. Mas eu acho que isso, assim, acaba valorizando ainda mais aquela obra inicial, que talvez startou, ou foi uma das que startou essa discussão lá atrás, né? Então, acho que, assim, existem conceitos que são atemporais, existem conceitos que vão realmente se perder com o tempo, mas eu acho que ainda assim é válido, né? Acho que a obra continua válida, assim como as novas que vêm vindo com novas ideias, com novos conceitos, também são válidos, né? Acho que tecnologia não dá para a gente ficar se apegando a um livro, né? Como é, por exemplo, sei lá, medicina, né? Pô, tem aquele livro de medicina que desde 1960 ele é válido até hoje. Acho que em tecnologia não tem muito isso, né? As coisas elas são bem dinâmicas, né? Pô, pegando só esse gancho do que o Diego falou, eu achei bem interessante essa questão de, tipo, tá bom, pode ser que o livro ele realmente venha a ter uma defasagem, mas é até interessante você ver o que gerou essa defasagem. Então, conhecer a base é realmente importante para você fazer o alicerce, né? Então, é bem legal ter essa visão de, tipo, tá, beleza, ele tá defasado, mas por quê? Qual que era a visão que a pessoa teve naquela época que gerou isso e agora não serve mais? É importante você ter a visão da importância dos porquês e das atualizações. Então é bem bacana ter esse insightzinho aí na mente. Perfeito. Perfeito. Mas alguém gostaria de acrescentar? Não, Pedro, agora eu tenho uma pergunta para você. Quando que vai ser o esquentado? Porque a gente já esquentou aqui e eu continuo com uma lista enorme aqui de assuntos que a gente pode continuar e ficar tranquilamente aqui falando e falando. Eu acho, Breno, que tem uma resposta fantástica para isso aí. Dizem que vai ter um Esquenta TDC presencial em São Paulo, dia 16. Eu acho que vai ter, hein? Vocês estão entendendo, gente? Já pegou esse gancho? Então, por gentileza, é isso mesmo que o Pedro falou. A gente aqui está organizando o TDC Esquenta, né? Também, só que o nosso lado ele ficou como GDG Collab, que é justamente essa junção. E a nossa intenção é continuar assuntos como esses lá. Então, para quem se interessou, a gente vai deixar o link aqui para vocês também assim que sair divulgação e afins, mas estejam lá com a gente, porque acredito que deu para ficar muito claro aqui no chat que é muito fácil a gente comunicar e abrir novas vertentes para continuar vários assuntos. Então, para quem se interessa e tem toda essa curiosidade ali de saber como que rola e o que vem, né, de novo, cola na gente, porque é sucesso. E é presencial e vai ter happy hour, então... Por favor, né? Vai agregar tudo. É aquele momento que todo mundo falou aqui, né? Às vezes a gente fala alguma coisa mais superficial e depois você consegue aprofundar mais. Quer algo melhor do que um happy hour para aprofundar assunto? Não tem, né? Então, perfeito, gente. Maravilhoso. Gente, vamos para o nosso sorteio, então. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo? Nós temos aqui a planilha de todas as pessoas que se inscreveram e o número vai de 2, né, porque o primeiro é o cabeçalho, até 72, tá? Então, a gente vai sortear 2 números dentre estes e se a pessoa sorteada tiver aqui,
Se a pessoa sorteada estiver aqui, sensacional. Se a pessoa sorteada estiver aqui, a gente premia, senão a gente sorteia mais um, tá bom? Então, 2 números entre 2 e 72. Leonardo já está garantido que ele vai sair, né? Já garantiu dele. Então, assim, se ele sair, vai ser muita sorte, assim, não é possível. Não vai, deixa eu ver. Problemas técnicos. 2 entre 2 e 72. 24 e 52. Gustavo Matheus Nunes. Gustavo Matheus. Não colocou empresa. Tá aí? Se identifique, Gustavo. Só vai valer se der um grito no chat, hein, gente? Para saber que tá aqui, não deixou só a live rolando aí. Tamo esperto com isso. Ainda não é membro de nenhum GDG. Se pronuncie. Meu nome é Gustavo, esqueci de citar. Deixa eu só ver aqui nos atendes. Ele aparece ali. Gustavo Matheus. Gustavo tá aqui. Gustavo Matheus Nunes. Gustavo Matheus Nunes. Tá vivo? Manda um oi no chat enquanto a gente olha o outro aí. 52. Bom, entrou na live e deixou rodando ali, ó. Maria Miranda. Mentira. Ela saiu, ela não tá aqui. Ela é voluntária no GDG. Ah, caraca. Vamos sortear. Vamos lá. Sete. O Matheus não apareceu aí, não, né? Não apareceu. Ana Clara Dias. Tá aí? Olha quem apareceu, Thaís. Ô, louco. Olha só. Entra aí, Thaís. Ana Clara, tá aí? Ana Clara. Não vejo na session. Não tá. Vamos no outro. O pessoal do chat aqui, ó, chateadíssimo que tem que sortear novamente, né? Tá, que pena. 41 é Leonardo Isidoro. Ui, só. Aí? Tá aí. Finalmente, boa. Leonardo, beleza. Depois vou passar meu telefone, vocês me dão o salário aí. Então vou sortear mais um, né? Agora só mais um, hein? 72. Rafaela Marek. Não tá, é a minha esposa, ela não tá aí. Ah, caraca, mano. Ela já tem, essa aí já tem. Já garantiu. Luiz Gustavo Machado. Sou eu, sim. É isso aí. Deu bom, deu bom. Ele tava torcendo aqui no chat e deu certo, né, mano? Puxou o número, pode jogar na Mega amanhã. Me chama aí, Luiz e o Léo. Mandei o número aí, tá? Gente, vamos tirar uma foto. É bem legal. Deixa eu ver se eu consigo puxar. E aí, quem tiver e puder aparecer, aceita o convite, tá? Vou puxar para cima como presente para a gente tirar um print. Tinha que ter avisado da foto antes, não passei perfume, cara. Eu não pintei muito o cabelo também. Eu também não tô mais penteando, porque se eu pentear, cai mais do que fica ajeitado também. Tirou pra lavar e não trouxe, né? Normal, acontece. Luciano e seu whisky. Gente, postem stories
marquem a gente, marquem o TDC. Aí, tá, dia 16/9 tem esquenta presencial. Acabamos de convidar já para essa extensão aí, ó. Vamos lá, gente. Oi, tem gente até de outras trilhas ali, ó. O Max vai na trilha de Java, tudo e tal. Não vem fazer propaganda aqui não, hein? Sacanagem. Danilo, a gente já soltou ali no chat rinha de trilha. Vamos ver qual que é a trilha que vai ter mais votação ali. Que isso, eu gosto tanto de trilha de design de código. Fui coordenador 2 vezes seguida. Que isso, não. A melhor de front, todo mundo sabe, né? Acho que é consenso aqui, né? Não é só porque apresentei nada, não. É porque realmente é bom, tá? Que isso. Imagina, longe de mim puxar sardinha pro meu lado. A de front não é concorrente, que é tudo bem, mas a de Java acho que é concorrente. A engenharia de dados é concorrente também. Não é não. Eu acho que vocês estão no segundo dia, não é? Segundo dia Tá no você? segundo dia. Nós estamos no terceiro, então a gente não é inimigo, não. Ah, olha aí. Então tamo junto. Ó, Diego, ai, que maravilha. Agora achei bem legal a sua. Agora é só engenharia de dados, então, que é inimigo. Inimigo não, que isso. Por favor, ó, calma aí, gente. O Luciano lembra falou do isso SPC, lembra do desconto. O Luciano falou se tem Java, tem concorrência. Acho que não, né? Agora a gente tem concorrência virtual. Ai, caramba, vai sair. Ai, que legal, vai ser bem perto. Então vamos lá, gente. Dá um sorriso aí. Quem não abriu a câmera, abre a câmera e bora lá. Aí, vai. 3, 2, 1 e... Aí, ó, deixa eu repetir que o Max está apontando para o boletão do TDC. Peraí. Caraca. Boa. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, Danilo, pela iniciativa, por tocar isso aí. Obrigado a Luiz, obrigado, Diego, obrigado, Snack. Obrigado, Brenda, obrigado, Thaís, que entrou. Foi super legal. Obrigado a todos que participaram. Afinal, a comunidade é isso, né, gente? Só existe por causa de cada um de vocês aqui. Espero muito encontrar todo mundo no TDC em São Paulo, pelo menos em um dia. Separem, vai lá, uma foto bem legal, tá bom? Todo mundo na trilha de design, hein? Vixe. Todo mundo, hein? Valeu, pessoal. Eu acho que eu vou estar todos os dias, então quem for lá, a gente vai se ver. Pessoal, vamos se encontrar lá. E se também, ó, se não for se não tiverem na trilha, puxa a gente no corredor lá, tomar um café, trocar uma ideia ali, super abertura aí. Não se sinta intimidados, não. TDC, a melhor coisa é conexão ali com a galera, hein? É isso aí, vamos estar os 3 dias também. Só chamar, galera. Valeu, pessoal. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Parabéns a todos aí, parabéns. Obrigado.